Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Na Sua Cara Podcast. E eu tô tão feliz que, para essa primeira entrevista, eu chamei uma pessoa muito especial. Ela foi essencial para a criação do podcast. Com pequenas palavras que ela me falou, que ficaram cutucando na minha cabeça. Eu falei, gente, eu vou fazer esse podcast. É, ela é especialista em comportamento e neurociências, tem mais de 20 anos de experiência, tem um trabalho lindo nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Depois vocês vão pesquisar. Seja muito bem-vinda, Karina Pirro. Ê, que delícia! Eu fui lá fazer uns botoxinhos básicos da vida, sabe? Foi, E aí já saímos falando do podcast, não foi. foi? E como que é essa questão de, eu acredito muito em energia, Uhum. sabe? O que que o universo, ele tem coisas que acontecem que a gente não percebe, pequenas coisas do dia a dia. E hoje, depois de alguns anos, eu tenho percebido mais, prestado mais atenção nessas coincidências que acontecem na vida. E essa foi uma. Eu estava fazendo, vou só contar, resumir como que eu conheci a Karina. Eu estava fazendo um botox nela e lá a gente estava conversando da vida e eu citei, eu tô querendo fazer um podcast. E ela comentou, eu tenho um. Eu falei, sério, que legal. Aí ela falou, me segue aí. Eu comecei a seguir ela e ela, olha, vou te dar um conselho. Começa. Começa, e isso ficou na minha cabeça. Isso foi o quê? Isso foi no meio do ano, ou antes, acho que foi em maio, eu não sei Não lembro exatamente. também. Mas aí eu estava com tudo pronto, mas a correria do dia a dia, trabalho, trabalho, trabalho. Aí eu também achava que eu precisava de alguém estar comigo para eu poder apresentar o podcast. Não estava acreditando tanto no potencial, mas lá dentro eu sabia que eu podia, só que eu queria alguém. Mas enfim, deu certo. E eu tô muito, você não tem noção, tô muito feliz pela Ê, sua que participação, delícia. por você ter aceitado, e eu acho que você tem muito para contribuir, tá? Tenho assistido muitas entrevistas suas, tá? Fantásticas, de um assunto que você aborda que é assim, que ajuda muita gente, tá? Uhum. Principalmente quem é leigo, quem não faz terapia. Eu faço terapia. Terapia me ajudou muito, muito. Acho que terapia é essencial para o ser humano viver, tá? Essa terapia é cuidar da mente, saúde mental, principalmente quem mora em cidade grande, é essencial. E eu acho que você tem muito para contribuir, mas antes de a gente começar a nossa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho da sua carreira. Eu sei que você tem 20 anos de psicologia hospitalar, né? Então você pegou Isso. muita coisa. Eu imagino, dentro do hospital a gente vê de tudo, né? Eu Uhum. trabalhei com plantão também. Então eu queria A que você gente aprende muito, aprendi né? muito, mesmo não querendo, a gente está lá É, aprendendo, às vezes 10 ao mesmo tempo. 10 pacientes ao mesmo tempo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência de São Paulo, de uma forma resumida, para as lógico. pessoas te conhecerem melhor. Tá bom. Então, para resumir, eu achava que eu queria fazer medicina, né? E eu não fiz medicina porque eu era uma adolescente e que em algum momento me deparei com medo. E você vê, né? O medo é algo que realmente vai bloqueando a gente, porque quase te bloqueou, né? Quando a gente se encontrou e você falou, eu não sei, eu quero fazer um podcast. E eu Sim. falei, vai, Uhum. vai, porque o medo costuma segurar. E aí a gente é atropelado pela nossa rotina, pelo trabalho e não faz aquilo que a gente sonha. E eu não fiz a medicina porque eu tive medo. Eu falei, eu não acho que eu vou passar. Uma coisa que se eu tivesse compartilhado com alguém, Hum. alguém teria falado, vai, se Vai. você não passar, estuda e que uma hora você passa. Mas eu tive muita sorte de contar, falar para minha mãe. Eu não falei que eu estava com medo, eu só falei, eu não quero fazer medicina, desisti. Eu não sei o que eu quero Você fazer. estava com quantos anos? 17. 17. E aí ela falou: Karina, você gosta tanto de ensinar as pessoas, você podia ser pedagoga, você também gosta muito de ajudar as pessoas, você podia ser psicóloga. E eu nem sei o que ela falou depois, porque eu só ouvi o psicóloga e encaixou, chave na fechadura. Eu falei, nossa, psicóloga. E aí, desde o primeiro dia de aula, desde o primeiro dia eu lembro dessa sensação. Eu falei, eu tô no lugar certo, é isso? Então, eu dei uma sorte com o meu medo, tá? Não é todo mundo que dá sorte com medo. Sim. Não fiz medicina, mas eu caí no universo que eu amo. De lá para cá,
eu sou uma estudiosa do comportamento humano, acho que desde o primeiro dia de aula mesmo, e apaixonada na mudança. A faculdade, Eu ela acredito, eu acredito, se você tivesse feito medicina, eu teria feito psiquiatria, né? você, tá, você estaria fazendo exatamente o que você está fazendo Eu hoje. acho. Você só ia fazer uma faculdade diferente, com certeza. Olha, a vida ela já me levou para vários lugares, né, eu acho que a gente tem meio um carimbo nosso. Uhum. Então, eu trabalhei 10 anos, por exemplo, numa empresa de cosméticos, que não tem Hum, nada a ver com psicologia. Sabe o que sim, que eu fiz lá? Psicologia. Eu tenho certeza que eu fui psicóloga lá dentro, porque eu tinha um time enorme de mulheres, e eu estava muito mais preocupada no desenvolvimento emocional delas do que qualquer outra coisa, e foi por isso que deu certo. sim. Então, meu percurso foi conhecer primeiro um monte de coisa de psicologia. Eu fui para psicologia do esporte, psicologia, Você fez com faculdade em São Paulo? eu Ah, fiz tá. faculdade de São Paulo. Eu fui experimentando um monte de estágio Uhum. para ver o que que eu gostava e me apaixonei pela psicologia hospitalar. Uhum. Foi lá que eu fiquei bastante tempo e sempre por psicologia clínica. Uhum. Comecei com criança no consultório e aí eu percebia que atendi um pouco a criança, falava: "Não, isso aqui tem coisa a ver com educação, deixa eu chamar esses pais", aí quando eu via estava um caos na casa, eu comecei a perceber que tinha muito pouco problema na criança, Uhum. muito era o ambiente. E Sim, aí eu comecei a cuidando dos pais, quando eu vi eu falei: "Quer saber? Vou atender adulto", também. porque se eu atender adulto e eles ficarem bem, as crianças têm mais chance de estarem bem. É muito raro uma criança ter um problema, né. Se os pais forem saudáveis, conscientes e Isso. que fizerem aquela planejarem aquele filho, então aquele filho tem menos chance de ter algum problema. Exatamente. A criança, para quando ela tem um problema, ela cai numa estatística pequena, que Sim. é um trauma de alguma coisa que aconteceu, né? Uhum. Pode ser dentro de casa, mas aí a gente está falando de novo dos pais, mas Sim. um assalto que ela presenciou, alguma coisa, ou os transtornos de neurodesenvolvimento, como o próprio autismo, Aham. né? E aí seria uma coisa muito mais de diagnósticos que Sim, não tem a ver com as coisas de casa, mas a gente tem visto muito mais crianças sofrendo por questões familiares, e aí eu achei que era melhor eu atender mesmo adulto. sim. E eu sou um pouco chata no sentido de que, quem fala que atende tudo, não atende nada, sabe, porque é difícil você se especializar, é muita coisa para saber de cada, né, Eu da sei exatamente criança isso. não é? Eu tenho um estigma até hoje na medicina, você é médico, por exemplo, eu sou especialista hoje focado em estética avançada e transplante capilar. Demorei a chegar nesse nível. Só que até hoje, a minha família, todo mundo que me procura amigos, eles pedem receita de Ritalina, pede consulta de Isso. clínico geral, pede consulta de urologia, de oncologia. Aí eu falei: "Gente, olha, eu sou médico, eu posso ajudar com a minha opinião, Uma uma orientação. orientação, mas isso está longe de ser a verdade. Existe um especialista para isso. Eu sou médico, mas eu sou especialista em outra coisa, não tem como saber tudo". É Exatamente igual isso. você falou. A gente Se sabe, né, você quanto faz mais muita coisa, você acaba não fazendo nada. isso, não faz nada direito. E eu sabia, eu vou deixar a criança de lado, porque tem que estudar muita coisa sobre o universo infantil, desenvolvimento infantil. Sim. E eu foquei em adulto. O que mais eu atendo? Ansiedade, depressão, né, que é o tem pouca gente com ansiedade e depressão no mundo, né. Eu acho não, né, na minha trajetória de médico, eu comecei como trabalhar médico quando forma, quando não tem dinheiro, é querendo ou não vai para uma UBS ou plantão de UPA. Isso. É é é o caminho. Por mais que você queira fazer outra coisa, mas você tem que trabalhar. E querendo ou não, você vira psicólogo, você é psicólogo em todas as consultas, todas as Uhum. consultas. E eu tenho um pouco de mim de psicólogo. Por isso que todos os pacientes, quando vão consultar comigo, igual você, foi fazer um botox, Uhum. a gente conversou uns 30, 40 minutos. Sim. A gente ficou conversando lá um tempão. Então, assim, normalmente das minhas consultas eu fico conversando, as pacientes conversam, eu já falo de medicamentos, ela já fala de filho, de pai. De tudo. Ela faz Uhum. quase uma terapia dentro do consultório. Então, assim, eu acabei desenvolvendo isso, até porque como posição, por mais que eu trabalhe como estética, com cabelo, eu sou médico. Então eu não estou fazendo só aquele procedimento, eu Uhum. estou olhando o indivíduo como um todo. Então saúde mental, corpo, já cansei de negar procedimento, falar: "Olha, isso não vai resolver para você".
o que você precisa é terapia. Eu já falei isso Hum. para paciente. Ai, como é bom o médico que faz terapia, porque você sabe exatamente no que Uhum, pode ajudar, né. exato. Aí eu chego a paciente, olha, ela tá desesperada, cheio de reclamação. Nada estava bom, estava fazendo o procedimento e a pessoa linda. É uma paciente, ela tem o quê? Uns 56 anos, com cara de 35. Linda, linda. Só que reclamava de tudo. Uhum. Reclamava, reclamava, reclamava. Uma vez eu sentei, já tinha mais intimidade com ela, eu falei assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Vamos parar um pouquinho? O que que você precisa, eu não falei que ela precisa de terapia logo de cara. Você precisa ficar menos ansiosa, parar de se criticar, parar de se comparar, sabe? Olhar mais para você. Olha, compara você com pessoas da sua idade. Então, o tipo de comparação que você está fazendo não está te fazendo bem. O Uhum. tipo de visão que você faz terapia? Se não, não faz. Eu acho que você deveria investir seu dinheiro com terapia. Assim, para algumas pessoas pode soar como sincero demais, até alguns pacientes me acham muito sincero, mas eu falo pelo bem mesmo, sabe? Eu me coloco no lugar, eu ia gostar de ouvir aquilo. E é justamente isso que você falou. E a gente acaba sendo psicólogo em qualquer lugar que a gente Sim. trabalha. Óbvio, se a gente tiver também uma cabeça boa, né? Cabeça em É, isso é bem dia. lembrado, Porque exatamente. existem aquelas pessoas que são conselheiras, mas também não estão podendo dar muito Isso. conselho, não. Aliás, eu vou abrir um parênteses que eu não falei em nenhum Aham, lugar, né, que sim. seria inédito, que é essa história de a gente é um pouco psicólogo, né. Então a Assim. manicure fala: "Ah, eu fica 1 hora lá com a cliente, eu sou um pouco Uhum, psicóloga", daí o médico: "Eu sou um pouco psicólogo", aí o motorista de Uber fala: "Eu sou um pouco psicólogo uhum. também", porque ele está sempre levando pessoas, né. Sim. Mas muita gente não sabe o que é ser psicólogo, então eu vou abrir um parênteses para Sim. falar um pouquinho. Uma das coisas que a gente faz é realmente o acolhimento. Então a pessoa, ela fala do sentimento dela e a gente ouve. O que já é bastante coisa, porque hoje ninguém ouve mais ninguém, a gente só quer falar da nossa vida. Então ouvir é algo muito importante. Uhum, Nessa hora, talvez falar eu sou um pouco psicólogo é porque a gente todas essas profissões podem conseguir ouvir, coisa uhum, que ninguém ouve. Mas tem algo que é muito particular do psicólogo, que não é o conselho, uhum, né. E as pessoas acham que aconselhar é fazer psicologia. O que que é a psicologia? Vou falar, e por isso que a gente estuda 5 anos, porque se fosse para dar conselho, né, a gente nem precisava de faculdade, a gente adora dar um conselho. A psicologia, ela vai entender como que você, primeiro como que funciona a mente. uhum. Parte como que funciona a mente? Porque a gente só consegue alterar alguma coisa se a gente conhece, Sim. né. Então o que que acontece? Você pega um celular e ele para de funcionar. Quando ele para de funcionar, você tenta resetar, você tenta colocar o cabinho, você Uhum, tenta fazer algumas coisas. Se ele voltar a funcionar, tá tudo certo. Mas se ele não voltar, você vai precisar de um conhecimento mais especializado, que é conhecer de software ou de uhum, hardware, né. E aí o que que você faz? Você dá para um especialista, fala: "Ó, deu um pau aqui, eu não sei arrumar". uhum, O especialista, por conhecer de software e de hardware, ele consegue identificar o problema. Na nossa mente é a mesma coisa. Então, se você está um pouco ansiosa, um ansioso, e ouve um conselho que é o cabinho ali, né, o reset, faz sentido isso que você falou. E esse é um pouco do psicólogo que todo mundo consegue, uhum, né? Por que que você não faz isso? Tal. Agora, de verdade, o que o psicólogo faz nos 5 anos de faculdade ENOM, né, uhum, para a vida inteira, é muito mais do que isso. uhum, A gente precisa entender como se formou a mente, para entender como formou a sua mente, para descobrir o que te faz sofrer, que é uhum, diferente do que me faz sofrer, por isso que o conselho não funciona, porque o que uhum. funciona para mim não funciona Sim. para você. E a partir daí, usar as estratégias cientificamente embasadas para conseguir a mudança na sua vida. E para explicar de forma rápida o que que é, como que é esse processo, vamos pensar o seguinte, uma pessoa que tem 30 anos de idade, ela tem 30 anos de experiência de vida, é assim que eu ensino meus pacientes no Uhum, primeiro atendimento ou no segundo. Eu falo: "Quantos anos você tem?". "Ah, eu tenho 30". Então você tem 30 anos de experiência de vida. Experiência de vida é o ambiente que você nasceu, seus pais, seus amigos, a cultura, o bairro onde você morou, a escola que você estudou, o cachorro que você teve, o gato que você uhum, teve, tudo isso vai formando a gente. Aí eu pergunto:
Como forma? Porque todas essas coisas que eu falei estão aqui no ambiente. Uhum, A mãe, o pai, a tia, o amigo está aqui. Mas como que isso forma quem eu sou? E aí, o que acontece é que quando a gente experiencia algumas coisas, né, que a gente vê, ouve, experimenta pelos sentidos, a gente vai lá no nosso cérebro tirar uma conclusão disso. Então, eu experimento o chocolate, ponho na boca a primeira vez, eu não sei o que é chocolate, eu não sei o que é amizade, eu não sei o que é mãe, eu não sei o uhum, que é maternidade, o que é o amor, eu não sei nada disso quando a gente vem para o mundo. Mas pegando um exemplo simples, eu experimento um chocolate, pelos meus sentidos eu tiro uma conclusão, chocolate é bom, e eu categorizo isso dentro da minha cabeça como sendo bom e guardo como memória. E uhum, a gente faz isso com milhares de experiências, né? Num momento em que eu tô triste, eu choro e a minha mãe fala: "Menino não chora", por exemplo. Menino não chora, eu guardo essa informação, categorizo. Não sei como você vai categorizar, porque a forma como você categorizou é diferente da minha. Você pode dizer: "Nossa, homem não chora", ou eu posso dizer: "Nossa, que bobagem que minha mãe está falando". Então, entrou a mesma experiência e a gente categoriza. Então, é como se a gente tivesse na nossa mente um baú uhum. de memória de milhares de informações que você concluiu durante a vida. O chocolate é bom, o homem não chora, e essas coisas estão todas lá dentro. E aí você vem para a terapia com o seu baúzinho. Como eu tenho acesso ao seu baú? Todo mundo fala: "Nossa, é inconsciente, né, que coisa difícil". Tem memórias que a gente não lembra mesmo, e tem memórias que são mais fáceis de acessar. Quando abre o baúzinho, você Uhum, começa a conversar comigo. Tudo que você está falando comigo na terapia, eu não estou ouvindo como um papo de bar, um papo de Uber, um uhum. papo de Sim, manicure. Eu estou ouvindo como, se ele está falando isso, é porque essas são as conclusões que estão dentro da memória dele. Então, deixa eu ver o que faz ele sofrer e o que não faz ele sofrer. Você dizer que chocolate é ruim, não está te fazendo sofrer. Ou chocolate é bom, não está te fazendo sofrer. Mas quando você diz, homem não chora e você está sofrendo e não hum, consegue chorar, né? E eu vejo você sofrendo e você fala: "Eu não posso chorar, Karina". Eu falo: "Por que não?". "Porque homem não chora". Abriu o baú, saiu essa frase, eu falo: "De onde ele tirou isso? De onde você tirou que homem não chora?". "Ah, eu não sei". Você pode não lembrar e tudo bem, né? "Ah, eu não sei. são as Na minha crenças que casa". ele tem que adquiriu durante a vida, né. Você sempre Durante fala a nisso das vida. crenças que adquire durante a vida, e as pessoas na terapia Sim. acabam se descobrindo, falando, e ele a própria pessoa não percebe. Exato. Uma Uhum, frase dessa, você pode falar: "Homem não chora, Karina", e eu posso te perguntar: "Por que que homem não chora?", e você faz: "Não sei". Não sei, acho que na minha família homem não pode chorar. Ué, não po e aí, é a primeira experiência de abrir o baú, trazer essas memórias que você guardou como uhum, verdades, e podem estar te machucando essas verdades, porque não é verdade, é algo que alguém te ensinou. sim. E essas memórias, a gente pode passear e olhar para elas de outra forma. "Como assim homem não chora? Qual é o problema de chorar?". "Ah, eu acho que se eu chorar, eu vou mostrar minha fragilidade". "Qual o problema de mostrar sua fragilidade?". E aí, de repente, você pode chegar numa conclusão: "É verdade, né? Por que que eu não choro? É, meu pai é durão, ele não chorava, mas tudo bem chorar". Uhum, E aí, tô dando um exemplo bobo, mas naquele momento, você pode transformar a sua vida, parar de sofrer, de ficar duro e conseguir num amigo ir lá e chorar e falar: "Nossa, Karina, eu conversei, com meu marido e nossa, foi tão bom para mim, né, eu conversei com a minha esposa, foi tão bom para mim". E aí a gente conseguiu fazer de uma memória, né, uma conclusão, transformar para algo que não te faça mal. perfeito. Então. Essa analogia que você fez, quando eu trabalhava em UBS, eu fazia, porque querendo ou não, eu tive um grupo de saúde mental que na UBS a gente tem que desenvolver, se funcionasse da forma que deveria, que Uhum, a gente tem como montar uns grupos operativos. Tem uns grupos que a gente destina. Aí, numa UBS que eu tinha em BH, no bairro Castanheiras, eu montei um grupo de saúde mental. E aí, mas também já tinha feito isso durante a faculdade. E querendo ou não, a gente acaba estudando um pouquinho mais, dando um pouco mais de palestras, as pessoas procuram mais. E aí, no decorrer dos meus atendimentos, sempre quando tinha alguém com muita ansiedade, muita depressão, eu fazia essa analogia, parecido com o que você. Pegava um papel, eu desenhava, falava: "Isso aqui é um cérebro. Isso aqui em preto é o problema.
você está criando vias, fortalecendo Ah, vias que que legal. passa por esse problema. Então, os neurônios estão lá se conectando, você está criando essas vias, fortalecendo que você não é bonito, que você é aquilo, que você não presta. Então, todos esses pensamentos você condicionou passar por esse problema central. Para você sair dele, a gente precisa contornar, fazer uma outra via. E como que a gente vai fazer essa outra via para contornar o problema? Através de mudanças de hábito, mudanças de estilo de vida, sair daquela rotina que te leva a isso. Uhum. Falei assim, se você não faz atividade física, vamos fazer atividade física. Se você tá naquela condição, vamos melhorar. Vamos ter aquele pensamento positivo, mesmo que você não queira, mas você vai começar a condicionar aquilo no seu cérebro, você vai estar treinando o seu cérebro para fortalecer essa via. E muitas das vezes, o paciente era relutante em usar medicação. Eu não gosto de usar medicação, mas tem caso em que a gente precisa usar pelo menos Sim. uns 6 meses. E eu falava: "Olha, e a medicação ela vai fazer o quê? Ela não é para o resto da vida. Ela é para te deixar num estado de espírito tranquila, e você tem que aproveitar esse estado de espírito para Para fazer criar novas para vias. recriar novas Ah, por vias". que você não está trabalhando comigo? Meu Deus! Aí eu falava Precisava de isso, um ela médico entendava, também. aí ela saía de lá: "Entendi". Aí eu faço isso, fazia, né? Até hoje eu faço em algumas pacientes minhas, mas agora o tempo não Não permite. permite. Eu estou no bloco cirúrgico, vai vir fazer transplante, isso não Mas permite, agora mas estamos no podcast o e agora podcast suas pacientes permite. podem Então, é ouvir isso. exatamente isso que você falou, criar vias. Então, Isso. eu vejo muitas pessoas querendo. E detalhe, a gente chega, né, nessas populações mais carentes, você trabalhou em um hospital, Uhum. o tanto de pessoas que usam Rivotril há 20 Nossa anos, senhora. o uso abusivo, eu falava: "Gente, E às como vezes assim?". é a tia que indicou, né? Não é que foi no médico. E eu fiz uma pós de longevidade saudável. Então, assim, eu trabalhava na UBS, eu ficava fazendo tudo de errado. Isso me deixava mal. Justamente por conta Sabia a principal longo da questão prazo? mental, porque eu não sabia que era tão grande o uso de ansiolíticos, de antidepressivos, e era um ponto em que eles deixam o bloco, assim, de receita: "Doutor, Pronto já. só renova", porque não dava conta eu não dava conta de atender todo mundo. Isso não é em uma UBS, é em todas. Aqui em São Paulo, então, nem se fala. A demanda é muito grande por saúde mental, então, assim, é algo que as pessoas precisam rever. E eu falo para a pessoa: "Você não tem dinheiro para uma terapia? Comece pelo básico. Vai no YouTube e coloca meditação guiada. Acorda todo dia de manhã, o horário lá, coloca meditação guiada". Eu falava: "Ó, para estresse, você está estressada? Meditação, isso aqui é de graça. Uhum. Você não precisa pagar, coloca uma meditação guiada e vai fazendo todo dia, todo dia. Isso. Aí você já vai estar fortalecendo essa via aqui que eu te falei, bonitinho". Aí isso, ela entendia: "Ah, tô fortalecendo". Aí as coisas iam, mas assim, a gente sabe que depende muito também do contexto social, Sim. familiar, e para poder ter um sucesso nessa terapêutica aí. Sim, eu um dos os meus objetivos, né, e acho que a gente está junto nesse objetivo, é espalhar informação para que as pessoas elas tenham um pouco mais de domínio sobre o que Sim, elas podem fazer e não achar que o remédio é a única saída, porque geralmente nem é, né. não é. E você falou muito bem da meditação guiada, Uhum. eu falo muito sobre você também fala, eu sei, atividade Atividade física, física, muito, porque se você não muito. sabe controlar a cabeça, controle seu corpo é mais fácil, pode Uhum. deixar que ele mesmo entre em homeostase e te Sem ajuda. contar dos benefícios inúmeros para o cérebro, para o corpo. Nossa, E hoje já muito. se sabe que a quantidade de massa muscular que você tem mede a A saúde mental? não, mede o tanto que você vai viver, Ah, entendeu? Porque chega um certo tempo, acho que é nos 60 anos, a da você queda, né? começa a cair. É. Aí, isso tem muito na minha família materna, que não pratica atividade física, é obesa, e a maioria, no final da velhice, não andava. Tipo, eram gordos e não andavam. Então minha mãe já é o contrário, pego no pé dela, ela faz atividade física, faz agachamento, Que tem que legal. ter musculação. "Ah, não, mas eu gosto de zumba". Vai Uhum. fazer musculação também. Aí ela segue certinho.
Mas é bom ter essa conscientização que atividade física não é só para ter um estilo de vida, Não, não, não é. É é para você para conseguir tudo. levantar. É para você Exato. amarrar seu sapato. É Uhum. para a hora que você cair, né? E pode cair e quebrar o seu fêmur, né? Você ter estrutura Para recuperar para mais recuperar mais rápido. rápido. Eu vi Então, uma história recentemente, várias na verdade, de pacientes em que praticavam muita atividade física, sofreram algum acidente, ficaram na UTI 120 dias, só aguentaram o caso do Kaique Brito. uhum, O Kaique Brito, exato. que ele ficou um tempo na UTI e mesmo quando ele voltou, a recuperação dele foi muito rápida. Por quê? Por conta da massa muscular que ele tem Uhum. e porque ele era E muito foi isso adepto que salvou e foi ele ele. que salvou ele. Então, Uhum. assim, não é só, não é só da moda. É, não é ficar Porque malhada, não é né? só ter um lifestyles legal no Instagram, não é só Isso. isso. E é uma coisa que eu quero falar com você depois da camarotização da vida Hum. que é feita no Instagram. Inclusive, foi tema de redação já, eu acho que foi da USP, camarotização da vida. Ou seja, as pessoas elas estão cada vez mais. Quem posta não tem essa noção, mas quem vê, vê aquilo como sendo a única vida da Verdade. pessoa, a única verdade daquela pessoa. E isso, querendo ou não, dependendo de como está a saúde mental dessa pessoa, não é legal pra ela, Isso. tá? Ela fica se comparando, ela fica se julgando, ela fica se jogando inferior e até mesmo criticando a vida do outro, que às vezes fez só uma viagem, tá? Como que você vê essa questão da camarotização da vida hoje nas redes sociais? O que que você pensa sobre É isso? muito preocupante. Eu gosto de Hum, falar isso, eu trago isso em assunto também para que as pessoas possam pensar. hum, Eu falo que o Instagram, a gente posta a comida saudável que a gente comeu, mas hum. não posta o A, dia que você a pisou na Coca-Cola, jaca. a É, Coca-Cola. você posta as atividades físicas que você começou, mas você não posta o dia que você desistiu. Então as pessoas só vão vendo a dieta perfeita de alguém, a atividade perfeita de alguém, né. Quando você vai sair, você se arruma lindamente e tira aquela foto, mas o dia que você tá horrorosa, você não tira a foto para a pessoa comparar e ver que você não é aquela de todo dia. Inclusive eu fiz isso ontem. Você viu? Eu Aham. estava com uma blusa de pica-pau, meu cabelo estava para cima, um short Eu vi. horroroso. Eu virei pro meu marido e falei: "Ó, é o seguinte, eu não quero fazer nada, meu cabelo vai ficar horroroso". E aí eu peguei: "Eu vou postar". Aham. Eu pensei: "Eu vou postar, que é para as pessoas verem que existe o lado B, e o lado B, na verdade, ele é muito muito mais comum do que o lado A, Sim. né". Eu queria fazer Então isso uma vez. Eu tentei fazer isso uma vez. Eu até gosto de fazer isso, tipo, eu faço algumas viagens internacionais. Amo viajar. Acho que é uma terapia para mim. Eu descobri isso num coach. Algumas uhum. coisas que eu não posso largar porque é isso que me move. E um deles é viajar. E o trabalho também e tal. E é um foco meu. E eu acabo postando só coisa do trabalho e de viagens e alguma coisa ou outra. Só que, ao mesmo tempo que a pessoa me vê numa viagem internacional, eu gostaria de ver, mostrar que eu tô lá, às vezes, eu perdi o ônibus lá no interior, porque eu estava trabalhando, tô no posto lá esperando o ônibus que eu perdi, com uma mala de madrugada, esperando para voltar para São Paulo, porque eu tenho atendimento aqui de manhã. Aí uma vez eu resolvi postar. Gente, ai, tô aqui, acabei de sair da cirurgia, perdi o ônibus para São Paulo, tô aqui, postei isso. Aí eu, pra quê? Aí o meu marido foi lá, falou assim, não entendi o sentido disso. O que que seus clientes vão pensar de você? Aí eu fiquei assim, né? Porque tem esse caso, tem esse lado também de eu ser médico e, qual público você quer atingir? Tem tudo Ah, isso, tá, entendeu? entendi. É, Ah, tipo, quem é você para andar de ônibus, né. não, porque você vai postar, ninguém precisa saber isso da sua vida. Aí eu fiquei assim, é verdade. Tipo, ninguém precisa ver o lado ruim da minha vida. Será que não precisa? É que, Olha tipo, para chegar aonde tipo, muita gente acha que foi fácil chegar onde a gente chega no trabalho, onde você chegou, super renomada psicóloga, isso, acha que foi assim, fez faculdade e já tá ali. isso. E na verdade, eu como quando eu era mais novo, se eu soubesse dos perrengues das pessoas que eram minhas inspirações, eu não teria desistido. Pronto, acho que você respondeu. Também depende de quem você quer inspirar, Sim, tá. aham.
Agora, quando eu trabalhei nessa empresa, que eu era líder de muitas Aham, mulheres, eu era diretora lá, né? aham. E existia a diretora que era a perfeição. Uhum, Faz o que eu faço que vocês chegam lá, tudo dá certo. Ela estava sempre feliz. E eu fui uma diretora que eu quis ser o que eu sou. Então, eu chegava, falava que estava cansada, falava, eu entendo a sua dificuldade. uhum, Quando alguém tinha uma dificuldade, outra diretora diria, é, não, vamos lá, vai dar certo. Eu falava, eu entendo, tem dificuldade, vamos falar. Eu falava da dificuldade porque eu sabia que existia, uhum, e depois eu orientava, tal. Então, eu fui muito verdadeira, assim, em tudo que eu fazia. Inclusive falando, também não sei. Ah, isso uhum. aí eu não sei, não, mas eu vou descobrir, aí eu te falo. Então, eu mostrava a minha vulnerabilidade e minha Sim, fragilidade. tem que mostrar. Vou te responder. Tinham 7.000 diretoras na empresa, eu fiquei em top 3. Então, quando eu cheguei lá, né, eu fui reconhecida pela empresa por Aham, ter tido o melhor desempenho na minha equipe, não fui aham, eu. Tipo, eu consegui fazer com que minha equipe fosse melhor de desempenho. Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, eu não preciso ser perfeita, uhum. eu preciso ser verdadeira. Dá certo ser Sim. verdadeiro. E eu levei isso. Eu também não ia conseguir ser diferente, tá? Uhum, E eu levo isso na minha vida. Quando eu tentei engravidar, eu tentei 4 anos, foi muito uhum, sofrido isso. E as pessoas falavam assim: para de ficar falando que você não está conseguindo. uhum. Aí, quando eu engravidei, não conta para ninguém, para não dar Sim. errado. Sabe o que que eu Aham, respondia? Eu vou contar para todo mundo, porque eu estou muito feliz. E aham, se eu perder, eu vou contar para todo mundo para dizer que eu estou muito triste. uhum. Não tem problema nenhum. E não tem energia de ninguém que vai tirar meu Sim, bebê, entendeu? Então eu não tenho medo sim. de ser verdadeira. E o que eu tenho de resultado, seja lá nessa empresa ou até no Instagram, é muita gente se conectando e de Uhum, agradecendo. Nossa, você é muito humana, é bom ver isso. Que bom que isso acontece com você, porque eu não imaginei quando eu como um arroz e feijão. uhum. Ah, te juro que tem Sim. gente que fala: Nossa, tão bom ver que você gosta de coisa. Sim, você posta a reunião de família, não? Reunião de família, a Aham. Sim, bagunça que sim, tá na sim. minha casa, tudo, tudo. É legal. E o povo gosta de ver, as pessoas gostam de ver isso. Sim. É, Mas se você entregar conteúdo, você não precisa ter medo. sim, Aí é que uhum. tá, Sim, sim, entendeu? sim, Porque sim. eu entrego um Sim, conteúdo e a muito pessoa fala, bom. pô, isso é muito bom. E isso aqui que ela faz é a Sim, simplicidade dela que não quebra o que ela entrega. a Então, credibilidade. você é um médico fantástico e tem Hum, resultados fantásticos. uhum. E nenhuma fragilidade sua vai te tirar o resultado. Sim, Então, você sim, posta o seu resultado e posta você. Você fala, pô, cara legal. Esse sim. médico aí, ele é mais humano, ele vai me ouvir. Na maioria fala isso. A maioria dos meus pacientes falam isso. Que voltaram para fazer o transplante, por exemplo, porque eu gastei mais tempo conversando com eles. A maioria. E, inclusive, fui num congresso, eu não vou saber de qual que foi, mas assim, é um congresso de inovação. E cada vez mais, isso lá no Vale do Silício, eles se discutem muito quais são as tendências para o próximo ano. Não sei te falar qual é o evento exatamente, Uhum. mas o do ano passado foi que cada vez mais as pessoas estão precisando de contato, Isso. de conversar, de você ser mais humano, de você ser, sabe, você ser menos eh, direto, assim. Aham. Porque eu vejo hoje na minha profissão que você chega, você pode muito bem pagar um botox, chegar lá, aplicou, não falou um A, e tudo bem, tem pacientes que gostam de ser assim. Uhum. E existe aquele que, no subconsciente, ele gosta de ficar conversando, ele gosta de bater papo, ele vai, é uma experiência para ele. Então, isso hoje, cada vez mais, tá fazendo uma diferenciação. Até mesmo dentro da psicologia também, tá? Eu já fiz várias terapias e quando a terapia era muito, tipo, Técnica. técnica, acabou, deu 40 minutos, a pessoa já. Eu tô Já tá olhando o controlando. relógio, Eu tô né? controlando. A pessoa falou, então, chegou 40 minutos, pareceu que ela nem prestou atenção no que eu falei. É, Fica uma coisa desagradável. A pessoa tem que ter um jeitinho, falar já para ir reduzindo, mas não cortar de uma vez isso. só. Então, essa coisa de ser mais humano, as pessoas estão precisando disso também. Sim. E eu não sei se você já percebeu, até na sua família, na Ah, minha eu já ah, percebi. Quando minha mãe vai no médico, ou meu pai, eles falam, nossa, o médico é sensacional. Eu falo, por que que é sensacional? Deu atenção. sim, Não sabe nem a formação, não sabe.
Passou uma dipirona, passou, você vê a Nossa! receita lá, tá uma dipirona, Mas o um atendimento foi de atendi... 40 minutos, ao invés Não, de 15, né? só para esse assunto, na UPA, eu tinha uma... Se eu queria ser um médico bom ou não. Por quê? Porque a gente atendia o quê? 80 pacientes em Num 12 dia. horas. E no Covid, então, nem se fala. 80, 60, 80. E aí, quando eu era um médico muito bom, que eu conversava, eu era assim, porque eu não conseguia ser muito rígido. É de É mim. seu. Faltava alguma coisa, eu tinha que ir lá corrigir. E eu dava atenção para ele. No mínimo, 15 minutos de atenção. UPA, 15 minutos é muita coisa. Hum. Só que eles gostavam. E aí, cada vez mais, o meu plantão ficava muito cheio. Muito Eu quero cheio. passar com aquele Aí eu médico, ficava né? assim, meu Deus do céu. Aí você fica numa situação assim, tá lotando, aí eu não vou É, conseguir dar a mesma atenção que eu dava, porque tá cheio e eu preciso atender todo mundo. Mas assim, é questão de saúde pública, tem todo o seu é que problema. isso é saúde Eu só quis pública. falar uma ressalva que é meio que É, engraçada e acontece muito. Quem é médico e trabalha em UPA sabe e quem é disso. paciente Tem que e entender, tá? não, e quem é paciente sabe, né, Sabe? que a gente quer médico assim mesmo, que dê atenção, não é? Exatamente. Aí o paciente sabe. E ele volta Ele lá, ele volta, a sabe. gente. Pô, eu voltei em você, não foi? Indiquei minha mãe para Foi você. mesmo. Foi mesmo. Tinha esquecido que sua mãe tinha passado comigo. É, Obrigado. imagina. Então, agora eu quero entrar um pouquinho um pouco da psicologia dentro da área da beleza, tá? Como que você vê a relação de mente e corpo e a autoimagem das pessoas, é, hoje em dia? Como que você pensa sobre isso? Você entendeu a pergunta? Entendi. Vê se é isso que Ah, você quer conversar. Eu acho que a gente estava falando de Instagram, sim, né? exato. Então, a gente tem um modelo Hum, consciente e inconsciente de hum, beleza. sim, E eu acho que existe uma busca sempre por esse modelo. Então, a gente sofre bastante, porque sempre tem algo para você alcançar, sim. né? É o cabelo que tinha que ser daquele Uhum, jeito, é o corpo que tem que ser magro, uhum, musculoso e tudo mais. Então, eu acho que tem sempre. Embora, acho que a gente estava até falando um uhum, pouquinho fora sim, daqui sobre essa diversidade que tem ampliado um pouco esse conceito de beleza, mas isso aí demora, nenhum demora. conceito de beleza muda tão rápido numa geração. Acho que a gente está conseguindo, né, com a mídia, e com as marcas introduzindo vários tipos de beleza, então a gente Exato. tem aceitado mais, É, é, nitidamente, a né? gente consegue encontrar mais outros padrões de beleza que não existiam antigamente. Isso, que antes era o branco, magro, Gru, cabelo liso, né? Era é, que vai mudando, né? Porque quando eu era pequena, por exemplo, era magro, mas era muito magro, era passarela. sim. E daí foi Você é da época das Victoria's Secrets ou antes? Tipo, eu vou te dar um eu, exemplo das Victoria's Secrets, você sabe? O aham, desfile que tinha daquelas. Angels, que usava as asas, que tinha Gisele Eu lembro, mas Bündchen. eu não lembro muito do corpo, mas é Era magra, magra, magrérrima, né? era o Sou padrão. dessa época. Era magra, eu lembro porque quando eu tinha 15, Ah, 16 anos, e aí eu pesava ah, 56, eu fiz um desfile de alguma coisa, uma coisa pequena ah, assim, tal. Eu não tinha corpo para ser modelo na época, ah, eu era o que eu sou hoje, tá? ah, Só que com 16 anos. E aí, saindo de lá, que eu ganhei um prêmio nesse desfile, ah. eu me empolguei na época e fui lá na Ford, Ford. Ford Models. Aham, Cheguei lá e tomei um tapão na cara, né? Porque o cara olhou assim pra mim e falou: Quanto você pesa? Eu falei: 56. Ele, você emagrece 10 quilos e volta aqui. Ou seja, no padrão dele era pra eu estar agora com a minha altura, com 10 quilos a menos. E aí eu saí de lá, por sorte, dentro hum, da minha. Mais ou menos sorte, tá? hum, Porque eu ia falar dentro da minha cabeça, hum, eu pensei, ele tá maluco. sim. Mas não foi bem assim que categorizou na minha cabeça, porque por muito tempo eu comia a comida e sentia culpa. É, Então, olha o que ficou. Ficou uma marca sim. ali. Demorou muito para eu conseguir pegar um amendoim, pôr na boca e não contar a caloria. Então, o caso é, como eu te falei, essa relação de mente, corpo, autoimagem. Então, essa autoimagem que a gente vê das pessoas, principalmente de antigamente,
moldava muito a nossa mente e Sim, influenciava muito o nosso corpo, isso, entendeu? Então tinha toda essa interligação. Agora, essa autoimagem tem mudado muito e as empresas têm investido muito. Quando isso. eu citei a Victoria's Secret, os desfiles acabaram e foram substituídos pelo da Fenty, que é da Rihanna. E já vem já um conceito da gorda, do negro, trazendo várias etnias da asiática. Então, assim, não tem padrão. Uhum. Inclusive tem os deficientes também. Então, você começa a ver esses novos padrões. E com isso, as pessoas que estão lá, o deficiente, o negro, o obeso, que vê isso, ele se vê a Acalenta o autoimagem, coração, acalenta o né? coração. E justamente esse pensamento que você falou de culpa, a mente dele talvez não está menos culpada. Se Isso. não, eu posso chegar lá da forma que eu estou, entendeu? Eu falo isso porque até a gente contou nos bastidores, eu passei por isso quando eu morava no norte, no Pará. Eu fui criado em frente à TV, não existia Instagram, né? Eu sou do Pará, do interior mesmo, no meio do mato lá. E meu padrão de beleza era o que tinha na TV. Então, eu cresci vendo Globo e tal. Então, tudo de bom para mim estava no Sudeste, igual todo Norte e Nordestino. Aí, eu queria vir para cá para estudar, para o Sudeste. Aí, eu vim com a concepção. Olha a loucura, né? Eu estava comentando com a Karina. Que no Sudeste só existia branco do olho claro. E aí, eu falei, ah, beleza, eu tô indo para lá. Então, isso, inconscientemente, o que que eu fiz? Pintei o cabelo de loiro. Loiro não, um castanho, mais para loiro, e coloquei uma lente verde. Olha só. Hoje eu Aham. fico vendo assim como que a minha cabeça era. Eu tinha, e eu sempre fui baixinho. Eu tive um problema eu tive hipotiroidismo, e lá na minha cidade não existia médico. Então eu fiquei sem tratamento por 5 anos e ninguém dava o diagnóstico. Uma coisa básica. Uma Nossa. coisa básica. É um exame que você faz Exame de sangue, né? um TSH que você faz ali, você descobre. Como que ninguém pede o TSH? Uma pessoa que não cresce, entendeu? Tipo, e eu que falava, mãe, eu tô achando que eu tô pequeno. Enfim, acabou que ficou na minha cabeça que também todo mundo que dava certo na vida tinha que ser alto. Uhum. Eu coloquei isso na minha cabeça. Para desconstruir isso, foi muita terapia, muita terapia. E o padrão que estava ali era que tem que ser alto, tem que ser loiro, tem que ser assim. E tudo mudou quando eu fiz um intercâmbio na Europa, onde não existia isso. Uhum. Tipo, todo mundo lá é loiro, todo mundo é alto, e nem por isso eles são mais bonitos. Nem por isso as pessoas querem ele. Então, é, fora as terapias, o mundo também foi mudando, as mídias sociais foram mudando, ficaram mais acessíveis, outros padrões de beleza foram surgindo, sabe? Isso é uma das próximas perguntas que eu quero abordar com você. Hoje em dia, as mídias sociais têm um lado ruim, mas também tem um lado bom. A gente pode, igual esse podcast, falar sobre isso, falar que não existe um padrão de beleza, que existe outros tipos de padrões. Antigamente não se abordava isso em TV aberta, quer dizer, até hoje não aborda. Então Uhum. hoje existe outras vias, existe TikTok, existe YouTuber, Sim. existe o Google, você vai lá pesquisa, então existe informação para tudo que é lado. Então, se a pessoa souber fazer bom uso dessas informações, ela consegue ter uma mente saudável, mas também, se ela não souber fazer bom uso, pegar as informações ruins, ela consegue Uhum. também levar a mente para outro lugar, tá? E E falando só de autoimagem, a claro. gente fala também de autoestima, que é algo que as pessoas me perguntam muito, falam: "Ah, você pode falar um pouco de autoestima?" Uhum. E autoestima tem muito a ver com esse assunto, por isso que eu estou Sim, não puxando. muito. Autoestima tem a ver com a estima que a gente tem por nós mesmos, né, ou seja, o quanto a gente gosta da gente, o Uhum. quanto a gente se ama. E aí, o amar a si próprio está muito relacionado ao que você coloca na sua cabeça de padrão. Sim. Então, quando você fala: "Eu tinha que ser mais Hum. inteligente, eu tinha que ser mais magro, eu tinha que ser loiro, eu tinha que ser alto, eu tinha que ter olho claro, Hum. eu tinha que ser musculoso", Sim. e aí a gente fica preso nesse "eu tinha". Mas a gente não sabe para quem que a gente está fazendo isso, né. Para quem? Para Para quem? quem você tem que ser mais magro? Então um paciente meu, esses dias, eu ameacei dar alta para ele, né. Uhum. Falei: Aí você "Olha", comentou no é, eu falei: "Olha,
né, acho que tá bom. Aí ele falou, não, porque embora eu tenha conseguido já acessar quem eu realmente quero Aham. ser e não o que os outros querem de mim, ele falou, ainda assim eu tenho amarras. E aí ele até fez um paralelo com o filme Advogado do Diabo. Não sei se você assistiu esse filme, tem uma hora que o diabo ele faz um monólogo. Vi o vídeo que você postou. É, Aham. e esse diabo ele faz uma pergunta assim: para quem você está carregando esses tijolos? Aham. É para Deus? Para quem você está? Por que você está sofrendo? Eu não posso ser mais baixo. Não Aham. pode para quem? Para quem que você está carregando isso? E quando você faz essa pergunta, a pessoa não tem a resposta, né? Para quem que você precisa ter olho verde? Quem que Hum. você quer que precisa te querer com olho verde? Não tem essa pessoa. Então esses parâmetros ele não tem para quem. E aí vem a minha indicação, tá? Assistir um TED Talk. Não sei se você teve essa oportunidade, mas vale a pena em qualquer momento da vida, da Brené Brown. Essa Brené Brown, ela fala sobre a vulnerabilidade, a coragem de ser imperfeito. Eu acho que eu já vi, Tem já. na Netflix um documentário maior, mas tem o TED Talk dela Eu que acho que eu vi no Netflix o maior. assiste o pequeno Ah, TED Talk, que lá, mas assiste com papel e sim. caneta, porque senão você vai assistir, vai falar, ah, que legal. Quando você assiste 4 vezes, que foi o que eu Uhum. fiz, 5 vezes, eu anotei palavra por palavra e comecei a grifar. Ela fala sobre a felicidade tá num momento em que você, parece clichê, tá? Mas eu vou Uhum. falar, aceita literalmente você com todas as suas vulnerabilidades, né? E você tem coragem de ser essa pessoa para achar alguém que vai te amar com essas vulnerabilidades, que é um pouco o que a gente está falando lá do ser o médico perfeito ou Uhum. ser o médico vulnerável, Sim. né? Quem Até você arrepiei aqui você falando. quem a gente quer? Quem eu quero que me siga no Instagram? Eu não Aham. quero ninguém que me siga achando que eu sou uma deusa. Eu não Uhum. quero. Então, se eu quiser, eu me porto como deusa. Mas eu não quero. Eu quero que as pessoas vejam minha vulnerabilidade e ela goste de mim por conta da minha vulnerabilidade também. Ela vê o meu bom e ela vê o meu. Quer dizer, tudo pode ser bom, né? Mas ela Uhum. vê o meu lado de sucesso e o meu lado de não sucesso. E então eu digo colocaria essa indicação. Assista, né? Se você tem uma baixa autoestima, assista o TED Talk da Brené Brown com um lápis e uma caneta. E para você ter coragem de falar te amo para alguém, mesmo sabendo que a outra pessoa pode Uhum. não responder para você, né? Que ser Sim. vulnerável é isso, Não, eu assisti, eu achei fantástico. Foi do da Netflix. Netflix, né? Eu achei fantástico. Eu acho que eu tinha visto no YouTube, mas aí, por acaso, eu tava mexendo. E eu, quando vou assistir filme, eu gosto de ver documentário ou Eu também. a primeira coisa que eu vou lá é ver o documentário. Aí filme eu não tenho tanta paciência, É. eu sou um pouco ansioso, assim. Eu sempre, quando vou assistir algum filme, eu falo assim, o que que isso vai me acrescentar? Ah, eu também. Exa- Eu quero aprender alguma coisa. Se não for para aprender, eu Exatamente. não quero. O meu marido estava assistindo um desenho ontem. Eu falei assim, ai, não Não, consigo, desenho não não dá, dá, não não. dá. Mas olha que bonitinho, ele tava chorando com o desenho. Aí eu falei, não, o desenho não dá. Não dá. Tipo, eu até Eu fiquei vou no lá, documentário. eu tô com... Inclusive, eu tava te falando, né? O Sim, documentário já anotei. Qual que foi? é O Médico do O Mal. Médico do Mal, tá. É, acabou, E se você tiver coragem, na verdade, se tiver interesse em conhecer mais personalidade, quiser, né? isso. Porque, na verdade, o documentário não te acrescenta em nada, Ah, tá? Mas ele, se você gosta de mas ele é formativo. comportamento, se ele, não, se você gosta de comportamento, observar o comportamento desse médico, o quanto ele é manipulador, assim, ele engana todo mundo Aham. e o mundo inteiro, é interessante. Não, eu vou assistir, eu até anotei no meu celular. É, a outra coisa é como é que é a sua relação de cuidados com a pele? Mudando um pouquinho, tá? Eu quero saber um pouquinho mais de você, até para eu Aham. poder fazer uma análise também, as pessoas saberem como é que funciona uma análise, é como se você fosse uma paciente Tá hoje, bom, tá? combinado. Como é o cuidado da sua pele? Quais procedimentos você já realizou, se você tem algum problema em falar? Porque Não tenho. tem algumas pessoas que têm problema em falar. E você tem algum ritual de autocuidado com a pele e não só com a pele? Eu queria também saber como é que é o seu ritual de cuidado com a mente, Perfeito. tá? Eu faço muita coisa. A frase
que eu tenho para mim é que felicidade dá trabalho, Dá. né? Então, para você estar feliz com a vida e com você mesmo, tem várias coisas para se fazer. Então, eu vou começar com a mente, aí eu vou para a Tá, pele, tá? claro. O que que eu faço para minha mente? Eu faço atividade física, porque primeiro porque eu gosto, segundo porque está comprovado que faz melhoria em todos os sentidos, né? E a indicação que eu dou para as pessoas é: tira da cabeça que a atividade física é algo chato e procure Uhum, algo legal, se divirta, tem aulas felizes, tem grupos legais para ser feito, e eu faço isso. uhum. Então, eu faço aula de bike, musculação, e eu ando a cavalo também, né? Não é equitação, mas é um exercício físico também. Eu vejo isso quase toda semana. É, todo sábado Não, que eu vou? não, os três. A Ah, bicicleta, a musculação e o cavalo. é, Então é toda semana toda praticamente que você faz. É semana. um ritual mesmo. Isso. Eu me alimento bem, então eu tomo cuidado com o que eu tô pondo na boca. Eu Uhum, sei que um prato colorido, eu não hum, sou nutricionista, nada hum, disso, mas eu sei que um prato colorido, fruta, hum, verdura, legumes, coisas que as nossas bisavós comiam, uhum, é o que eu gosto. Então, se eu olhar um prato tá muito pobre, eu não gosto, sabe? Eu vou sim, lá e pego um tomate, pego uma sim. folha e tenho que fazer colorido. Como besteira, Uhum. né? Ontem à noite eu comi um belo de um McDonald's. Eu faço Hã, como, então vamos hã. contar o lado B, mas aí hoje, por exemplo, eu já vou tomar um pouco mais de Sim, cuidado. equilíbrio, né. É, então como bem. Que mais? Eu tomo cuidado com o meu sono. Uhum, Eu li aquele livro Porque Nós Dormimos uhum, e todo mundo que puder leia, principalmente médico, uhum. lê. Sim. E é um negócio que você põe na sua vida com mais cuidado. Então, eu sempre tento respeitar a rotina do sono, não ir dormir 1h30 da Uhum. manhã, sabe? O máximo que der eu puxo para as 11 horas da noite, com dificuldade eu faço isso. Só uma observação, te interrompendo, se não for. É Sim. porque eu vi você falando em alguns podcasts sobre sono bastante. E eu fiz uma pós de longevidade saudável. Então, assim, antes de, na experiência que eu tenho de atendimento com clínico, e nessa área de longevidade, eh, quando a gente trabalha com longevidade, a primeira coisa que a gente aborda é o sono. Porque é durante o sono que a gente tem a orquestra. A gente tem produção hormonal, vários hormônios, testosterona, tem a melatonina, o Cortisol, cortisol, e tudo isso tem que estar em orquestra. Enquanto um estiver alto, outro está baixo. Vou dar um exemplo básico da melatonina e do cortisol. O cortisol, chega à noite, ele tem que estar diminuindo. E aí a melatonina, a partir de 8 horas, que é o hormônio do sono, a partir de 8 horas começa a subir. Começa a subir, e é a melatonina que vai fazer o controle de basicamente a produção de todos os outros hormônios que saem pelo nosso cérebro, tá? O FSH, o LH, que são os hormônios sexuais, tá? Então, tudo isso vai acontecer durante o sono, quando a gente estiver tomando melatonina, tá? Não, tomando melatonina não, produzindo a melatonina. E a melatonina, para ser produzida, ela não pode ver um pingo de luz, um uhum. pingo de barulho, e quem mora em São Paulo, isso é quase impossível, Ainda mais tá? com o celular na cara, né? Exato. E o pico de melatonina começa no nosso corpo a partir de meia-noite e vai até umas 2 Ou horas. seja, tem que estar dormindo meia-noite mesmo. Exato. Se você começar a dormir, você já perdeu esse pico, Aham, entendeu? Então, ou seja, a gente está todo errado. uhum. E se a gente não tem esse pico de melatonina, como é parceiro no nosso ciclo circadiano, a gente vai interferir no pico de cortisol que a gente tem quando acorda. Então, aquela pessoa que acorda, acordei sem despertador assim, é porque ela teve um pico de cortisol. Aquela pessoa ali, teoricamente, acreditamos que ela está com equilíbrio, ela está produzindo melatonina. Por isso, a pessoa que vai dormir 9 horas, acorda sem despertador 5, 6 horas sem entender. Por quê? Porque ela conseguiu produzir a melatonina dela, a melatonina tem um pico, diminui. Quando está diminuindo, aí a gente tem um pico de cortisol, que é quando a gente acorda. Fora os outros benefícios, que é a questão de organização, reparação de DNA, toda a reparação de DNA da célula, ou seja, toda hora a célula está lá se dividindo, e se tiver algum erro, vira câncer. Então, se a gente não dorme, a longo prazo, a gente tem mais propensão a câncer, a gente fica mais inflamado, a gente tem mais propensão a doenças. Então, quando o paciente procura, às vezes, eu estou com dor, eu pergunto, como é que está seu sono? Eu não durmo. Mas se você orienta para ele, vai dormir,
que isso é uma informação muito válida. Ter a higiene do sono que você fala Isso. bastante. Ter essa higiene do sono, eu sei que não é fácil, mas largar o celular a partir de 8, 9 horas, tentar não assistir TV, tentar não ficar tão preocupado a partir das 10 horas da noite, tentar vou começar a tomar um chá de camomila, de melissa, a partir de 4 horas da tarde, que não adianta você tomar o Não é chá o café, né? não é o café. Tem muita gente que toma café à É, noite. Então é, por mais mas café não faz influência. Pode não fazer influência para você, mas lá no cérebro está fazendo, exato. entendeu? Então ter higiene do sono por isso que eu abri esse adendo, porque eu acho muito importante a questão do sono, principalmente para quem mora em São Paulo. Experimenta dormir uma semana bem, 8 horas por noite, 8 na horas hora por noite. Eu certa. sei que 8 horas nem sempre todo mundo consegue, mas experimenta dormir cedo. Isso. Mais 10 horas, que é o horário que você ainda consegue ter esse pico de melatonina por uma semana. Como você vai se sentir melhor? Isso, aí você conta aqui embaixo nos comentários, se você conseguir dormir uma semana como ele está falando, você conta aqui pra Conta aqui. gente. E aí, o doutor estava falando, é muito difícil fazer higiene do sono. Eu vou falar uma coisa para vocês. É muito difícil fazer higiene do sono e é muito difícil ter depressão e transtorno de ansiedade. Daí você escolhe qual é o difícil que você prefere. Então, é difícil fazer higiene do sono, mas é possível fazer. Sim, com certeza. Então, faça o que está dentro do seu controle, porque é mais fácil controlar tudo que você precisa fazer para dormir melhor, como diminuir Hum, luz noturna, tirar o celular mais hum. cedo, escolher o horário que você vai dormir, fazer atividade mais calma à noite, como uma leitura, ao invés da Tem até televisão, meditação guiada para meditação. dormir. Vai no YouTube, digita meditação guiada para dormir. Não tem como. Você dorme. Isso. O mais É, ansioso que você vá. Tem dia que eu estou muito ansioso e eu coloco uma meditação guiada para dormir. Tem lá de 1 hora até. Aí você coloca, então vai dormir. você dorme. Então É, é uma dica, tá? Eu isso. dava para meus pacientes que não tinham muitas condições de fazer terapia. Eu falei, ó, coloca meditação guiada para dormir todos os dias à noite. Muito bom. Tá? Vamos voltar lá com sua Volta, rotina. outra rotina também ligada ao sono, eu gosto de ver o céu, né? Estar exposta à luz solar, pelo menos no período da manhã, Uhum, até às 11 da manhã. Então, o que dá para fazer, mesmo atendendo, uhum. que eu atendo online, na minha casa, no meu escritório que é fechado, mas eu tenho uma preocupação de fazer uma pausa nos primeiros atendimentos, começa às 7 da manhã, e ir para a janela, ou Uhum, descer. uhum. A minha academia, inclusive, é às 11 da manhã, justamente para eu 7, 8, 9, Cronometrada, né? paro, aí eu vou para academia, eu pelo menos vi o dia, essas coisas. Então, tenho esse sol. Aí, então, rotina da mente é isso, e ter amigos, Ter amigos né? Eu para tenho conversar. amigos. Ai, mas eu não tenho amigo, Karina. Nossa, né? Porque. Hum, Mas você pode criar novas amizades, uhum. porque, como a gente estava falando de energia, Sim. né? Sempre tem gente boa que pode fazer parte da nossa vida E quer fazer parte. e quer Eu aprendi fazer. isso que pessoas que querem fazer parte da nossa vida, elas chegam. Você não precisa procurar. Uhum. Óbvio que você procura, você tem que sair de casa. É lógico. É, é tu- mas quando você tá no meio de pessoas e essa pessoa enxerga você como amigo, você também tem que ser uma boa companhia. Uhum. Você sendo uma boa companhia, você vai atrair pessoas Vai. que vão ser iguais a você. Então, amigos meus que falam, eu não tenho você. Todo mundo fala, você conhece muita gente. Gente, eu conheço porque qualquer pessoa que eu conheço, eu sou muito simpático, muito. Uhum. Eu converso, eu falo, eu dou dica. A pessoa, você é médico, fala isso. Eu converso com essa pessoa. Então, assim, você ser simpático, você se permitir ouvir outra pessoa, é, a pessoa que não valoriza isso é porque não é para ser minha amiga mesmo. Uhum. Tá? Então, como você falou, fazer amizade também você tem que fazer a sua parte, sair de casa, mas também saber onde procurar Isso. e saber que amigos de verdade, eles te procuram também, eles vão atrás de você, eles querem seu bem, tá? E uma outra dica para falar sobre amigo aproveite e faça algo que você ama, como um hobby, por Uhum. exemplo, porque às vezes você faz amizade com pessoas que gostam da mesma coisa que você. Sim. Então, hoje, meus dois grupos de amigo que eu mais estou encontrando são o pessoal da banda do meu marido, então ele foi fazer Uhum. um hobby, conheceu o pessoal da banda, a gente começou a sair, e o pessoal do cavalo, né? Que aí todo mundo que gosta de cavalo se encontra e Uhum. vira amigo. Então, se você tem um hobby aí, ou procura um hobby, você vai encontrar amigo lá. E agora eu vou falar da Da pele. pele.
Eu gosto muito de cuidar da minha Uhum. pele, então rotina mesmo, você tá falando, assim, de Na rotina de verdade, beleza? skincare, Skincare, ou se você tem um skincare, tenho, tá, você, entende do skincare, ou faz bonitinho, faço tá. bonitinho. Eu lavo com sabonete Hã, específico para uhum, minha pele, que a minha pele é seca uhum, e tem mancha, então uhum, eu já lavo com sabonete que trabalha com a sim, questão de mancha e a questão de ser seca. aham, Eu hidrato todo dia também com tudo específico para minha pele. sim, Eu uso protetor solar solar, sempre. uhum. Eu tomo, Colágeno não. eu tomo colágeno, piquenogenol, né, como chama? Piquenogenol, você Piquenogenol, tem melasma? eu tenho. Ah, tá, você toma antioxidantes orais. Isso. Os antioxidantes orais, gente, eles são muito benéficos para quem tem melasma, porque melasma é uma doença inflamatória, não é só uma mancha. É uma doença Uhum. inflamatória. Então, o corpo da pessoa é inflamado também. Então, além de tratar topicamente com produtos, é necessário fazer esse tratamento interno, com diminuindo a inflamação através dos antioxidantes. Aí, do que a Karina toma é o piquenogenol. Isso, tem uns componentes lá que é para proteção solar e É, é, para é, o é mesmo, esse, né? isso, é. A É. gente fala proteção solar, mas na verdade é antioxidante, Ah, porque tá. o sol ele provoca um fotodano e gera radicais livres na pele. Então, se você toma um antioxidante, então você diminui um pouco dessa oxidação da pele e ela Hum, envelhece pouco, menos, entendeu? menos. Então é assim que funciona. Por isso que a gente fala que é um fotoprotetor oral, mas na verdade ele é um antioxidante. Tá. E eu ponho base, né, Uhum, por conta da cor também, e uhum. porque ninguém merece ficar sem base Não, nessa você tem que vida, usar, né? você tem que usar protetor com base ou base por conta do melasma. Não tem, Isso, não tem não tem conversa, né? conversa. No seu É, caso, você tem que usar. O melasma ele precisa de uma proteção com pigmento. Não adianta só uhum, usar protetor solar sem base. e eu gosto, né, de base, então Aham, para mim não é muito problema. sim. À noite eu faço a mesma coisa, só que eu coloco sem tomar, Hum, né, a medicação, que não precisa. À noite eu associo um um ácido. ácido. Sim, não tem que ter. É. Você tem que ter um ácido para renovação, tá? Um não. No melasma, na verdade, você tem que ter um combo. Porque a gente sabe que o melasma tem várias vias de formação, tá? Então, existe uma via lá, vamos supor, existe 10 vias para a formação do melasma. Uma é o sol, outra é a inflamação, o estresse. O estresse piora o melasma, tá? Então, se você Ó, tá então eu vou falar isso, ó, galera. Estresse piora aumento de melasma. cortisol Vamos cuidar. piora o melasma, tá? E tem estudos que mostram, Ah, não é ditado popular, não. Então, tem várias vias. Então, quando você utiliza um ácido, por exemplo, um ácido tranexâmico, ele é bom para o melasma? É. Mas, às vezes, a via de formação do seu melasma não é a via que o ácido tranexâmico vai atuar, entendeu? entendi. Aí existe o ácido retinóico. Ele atua também em uma via do ar, mas às vezes não é ele que está formando seu melasma. Então, como que eu sei qual é o ácido que vai fazer efeito na sua pele? No teste. Eu vou fazer uma formulação, coloco 4 ácidos, mais ou menos, que vão atuar no melasma e te passo. Aí você vai usar 3 meses, vamos ver se você vai ter resposta. Se você não Hum, tiver nenhuma resposta, obviamente, se você seguir, usar protetor solar, lógico. fazer sua parte, se você melhorar, eu sei que aqueles 4 ácidos, eles Estão indo estão na via envolvidos, estão na certa. via certa. Então, eu tô usando um sérum, então já que Eu você vou- quer ensinar coisa aqui, eu Aham, tô usando um sérum porque eu tenho rosácea. aham, E é um sérum calmante antes de calmante. usar. E o ácido, ele é algum específico para quem tem Você me, rosácea, né? me manda no WhatsApp, aí Tá eu te bom. dou minha opinião só para saber. Eu gosto dessa de formulação. Que eu vejo muita gente, uso um produto pro Ah, eu melasma. precisava usar alguma coisa específica para minha pele, porque minha Sim. pele é muito sensível. Então, aí Nossa, você tem rosácea, que é uma coisa. melasma. Você tem que tratar, você tem que fazer os dois, usa um dia outro, intercalar, Hum, tá? Mas aí eu te passo depois as orientações, porque tá rosácea bom. é um tratamento, melasma é outro mundo. Então, se a gente for explicar aqui, mas assim, é praticamente rosácea, é uma doença dos vasos. Então, a gente tem problema nos vasos sanguíneos. Então, qualquer coisa, você tem uma vasodilatação, fica muito vermelha, Isso. tá? Nossa, o E banho eu saio ridícula.
né? A pimenta. Exato. E o melasma é uma doença inflamatória, que é um outro tipo de mancha, já é uma camada mais superior, não tem a ver com vaso. E se for fazer alguma tecnologia laser, são tecnologias diferentes também, tá Uhum. bom? Então é bom saber que você cuida da sua pele, tá? A rotina, Procedimento? o procedimento, Botox, que é de Botox é de lei. lei. Nossa, Botox é a coisa. Eu amo Botox. O Botox é assim, É incrível. é- Ele é incrível. Ele é preventivo, né? ele é Então. mais preventivo do que as pessoas acabam. Ah, mas você tem 30, você é tão novinho fazendo Botox. Na verdade, o Botox ele é para ser feito antes, para prevenir o surgimento de rugas, Uhum. tá? Ele não é feito para tratar a ruga que já está lá. Se você já tem aquela ruga marcada, que mesmo sem movimentar, que a gente fala que é ruga estática, só o Botox já não resolve. Aí você vai ter que fazer outros procedimentos e aí vai gastar mais. Quando você, igual a Karina, ela não tem nenhuma ruga aqui na Eu região tenho frontal, 47 anos, tá? Ó, a testa tá reta. ó, Isso é retinha. Botox. É Não é falta Botox. de preocupação. E as pessoas associam hoje, até hoje tem um ditado, um mito, que você vê uma cara toda esticada, o povo fala, olha, que ele exagerou no Botox. Uhum. Mas na verdade, não. O Botox é muito difícil você fazer alguma cagada com Botox. Então, hoje, infelizmente, tem ainda um mito que, eu não vou fazer Botox porque eu acho que fica muito artificial. Uhum. É muito difícil você deixar uma pessoa artificial com Botox. Tem que ser muito errado. Muito errado. E para mim ver, para eu ver uma pessoa com Botox exagerado, é quando a pessoa, ela deixou de fazer alguns pontos, ela não entende realmente da anatomia do rosto e fica aquele olhar de malévola. Nossa, que horrível Fica aquilo lá. horrível, né? Aí quando eu Eu vejo já as... fiz um Botox assim, meu Deus do céu, que Não, coisa horrorosa. fica horroroso. E tem paciente que gosta, mas quando ele gosta, eu sento com ele bonitinho e falo, olha, deixa eu falar. Não é bonito, tal, você quer Uhum. realmente? Porque eu Uhum. ainda pergunto se por que que você quer? Ah, porque eu achei fulano assim. Ah, não, tudo bem. Se você tá se inspirando na fulano, mas assim, não é um botox legal, fica soando erro artificial, mas se você gosta, tudo bem. É. Tem algumas quando eu falo isso já elas entendem. Ah, não, se pode paralisar porque eu achei que sempre ficava assim, Uhum. tá? E além do botox? Fiz, que eu amo também, os bioestimuladores de colágeno. Não, bioestimulador é paciente que me procura. Eu não quero fazer nada que vai mudar meu rosto, eu quero cuidar da prevenção, não quero ficar velha, eu não quero ficar flácido. Me procura com 35 anos, eu falo assim, começa com um bioestimulador, tá? Faça só É o bioestimulador. depósitozinho de É o colágeno ali, banco de né? colágeno. Banco de O colágeno, é banco de, isso. se É. você ainda não tem o desabamento da face, você tem que fazer o seu banco de Uhum. colágeno justamente para Durar mais deixar, para tempo, durar né? mais tempo e você ficar produzindo colágeno, porque a gente para de, a gente começa a diminuir a produção de colágeno a partir dos 25, principalmente a partir dos 30, a gente começa a diminuir 1% na produção de colágeno ao ano, tá? Ah, que bonito. E a mulher, infelizmente, é a mais prejudicada, porque quando ela entra na menopausa, isso despenca. Uhum. E eu vejo Eu sei bem disso. a paciente que me procura quando entra no menopausa, ela fala, doutor, meu cabelo tá caindo assim, horror, minha pele parece que desabou. Uhum. E eu pergunto, você já entrou na... Já. Infelizmente, a mulher sofre mais que o homem nesse quesito. Então, se Ajuda a você... repor? Se Sim, fizer reposição hormonal, segura um pouco mais? inclusive existe na Dermato formulações que a gente trabalha com o estradiol, que a gente coloca na formulação para usar no rosto para ajudar. Além disso, que você estava falando do sono, existe também a melatonina tópica. Você já ouviu falar? Ô, gente, a gente vai encerrar aqui. Eu vou fazer minha consulta com ele, tá A bom? melatonina tópica, que é o hormônio do sono, a gente utiliza na Olha, formulação para melhoria de rugas. Porque nossa, ela é um antioxidante eu não muito sabia não. potente. Ela é um É antioxidante verdade, é um antioxidante, é potente. mesmo. Então, dependendo, você pode usar ele tópico e oral. Que Você tem legal. os benefícios do sono, se você tomar, mas tem também o benefício dele ser um antioxidante. E Uhum. pode ser usado na pele também, tá? Olha só, não sabia não. Novidade. Então, você está super certo em fazer o bioestimulador, tá? É o caminho certo. Isso. Na verdade, eu fiz aquele
como é que chama? Profile? Não. Profile? Você fez? No Eu Profile? fiz há um ano e pouco atrás em Brasília, que parece um monte de picada de abelha. Isso, Por isso que Profile, eu, né? isso, eu fiz o profile, porque por conta desse PMMA, a minha amiga, que é dermatologista em Hã, Brasília, hã. que é onde eu sempre fiz os procedimentos, ela falou: ah, Não teria problema. ele é mais superficial, e a minha pele ficou maravilhosa. Então, falando sobre Profile, é uma coisa que eu queria até abordar com você. Existe várias as pessoas fazem confusão, tanto produto, tanta coisa no mercado, o que Isso. que eu faço eu gosto de falar para o paciente que existe, dividir em categorias, tá? A categoria do Botox, tá? A categoria dos ácidos hialurônicos, que vão fazer preenchimento, tá? Uhum. Preenchimento e estruturação. A categoria dos bioestimuladores, que existe várias marcas, tá bom? E os bioestimuladores podem ser tanto tecnologias, aparelhos como ultrassom, microfocado, que o mais conhecido deles é o Ultraform, tem o Ultera, tem o Atria, e agora está chegando um novo conceito, que é os bioregeneradores celulares, que Uhum. aí entra o Profile, que eles são, hoje em dia não se pode usar células-tronco para poder fazer rejuvenescimento, tá? Pegar aquela célula que você tem e trazer, tornar ela viva novamente, se é assim que eu posso dizer. Mas fazer essa biorregeneração, melhorar a qualidade da célula que está envelhecida no seu corpo. Aí o Profile foi um dos primeiros produtos que chegou no mercado para justamente trazer isso. É, você coloca no rosto, ele consegue preencher, penetrar em todas as camadas, na epiderme, derme e no subcutâneo, fazendo uma renovação daquela célula. A célula ela começa a voltar a produzir e fazer a sua função. Isso a gente deveria fazer, tipo, cada 6 Regularmente meses? É 6 meses, seis mais ou meses, menos? 6 meses. E logo em seguida chegou o PDRN, que na verdade chegou no Brasil, mas já é um dos produtos mais utilizados em 70 países, principalmente na Coreia, é o produto mais utilizado na Coreia, Olha. que é o PDRN, que é o desoxirribonucleotídeo. Pegaram uma fração do DNA do esperma do salmão e essa fração é utilizada como estímulo para fazer essa biorregeneração tecidual, igual o Profile. Entendeu? E na mesma ampola tem niacinamida e ácido hialurônico. Então, você faz uma sessão desse bioregenerador, você tem uma melhora na qualidade de pele sua. Por quê? Porque aquelas células da epiderme, aquelas células da derme, a célula da derme é o fibroblasto, que produz o colágeno, tá? E o subcutâneo, que é a camada de gordura. A gente sabe que a gordura na face não é algo tão ruim. Gordura na Ah, face te dá maravilhoso, sustentação. exato. Se você faz bichectomia, Vai cair vai tudo. cair tudo mais cedo. Então, se você tem gordura, você tem sustentabilidade. Então, assim, você demora a envelhecer. Então, você faz a aplicação desse produto, ele vai fazer uma biorregeneração sem alterar a estrutura da sua face. Então, assim, chegou, tem menos de um ano. O Profile, há um ano e meio, quando você Isso. fez, tinha acabado de Tinha acabado de chegar. chegar. Não tinha nem muitos estudos, agora que já tem muitos estudos com Profile, com Evo PDRN. Então tá chegando essa nova categoria de produto, tá? Que eu fiz também, amei. Sua pele tá maravilhosa, né? Dá- Mas, Tem que diga-se de cuidar. passagem, ele é dermato. E outra coisa também que eu queria abordar com vocês, questão de filtros, tá? De Instagram. Eu vejo muita gente, eu não tenho problemas com filtros, gente. Até tinha um filtro que eu usava no Instagram, eu criei, fiz com um cara de marketing, ele criou um filtro meu, e aí eu divulgava. Só que depois de um tempo eu parei para pensar, gente, eu trabalho com pele, eu trabalho com isso. Eu tenho que mostrar minha pele. Então, assim, depois de um tempo, eu não faço mais uma gravação com filtro. Eu não uso Uhum. filtro mais. Até porque eu tenho um laser que chama Laser Lavian, e ele tem essa filosofia de cada vez mais você mostrar a sua pele. Eu sei que é difícil, tá? É mais fácil você usar um filtro do que você ter uma rotina de cuidado com a pele todos os dias, Sim. tá? Mas entra dentro do quesito. Não sei se você viu uma entrevista da Sandy pro. Não, não vi. Teve da Angélica, ela fez um programa 50 e tantos. E ela chamou várias convidadas famosas, e são várias, é uma roda de conversa. E aí a Sandy fala que ela não consegue se ver sem maquiagem, porque ela cresceu com maquiagem. Então a figura que ela vê em todos os lugares, em casa, é aquela
Sandy com maquiagem. Sem maquiagem, ela não consegue nem se ver. Nem dentro de casa ela fica sem maquiagem, Uhum. tá? Então, assim, não tá errado, tá? Mas não tá errado você usar maquiagem, por exemplo, você tem melasma, você tem que usar maquiagem, saiu de casa. Então, você tem que proteger, você tem que cuidar da pele, É diferente de não conseguir se se ver, ver. né? É triste, né? Não conseguir se ver. Não conseguir se mostrar para outra pessoa sem maquiagem. É. Tipo, ela não consegue, ela tem fobia. Isso eu achei, assim, muito pesado. Mas isso é muito comum. Muito comum, principalmente entre as mulheres. E piorou, né, como você está dizendo, com o uso de filtro, porque você está acostumado a se ver de filtro. Quando Uhum. você vê sem filtro, você não aceita, né? Não Você quer aceita. aquela pessoa, Só né? que é aquela pessoa que eu quero É, ficar assim, ó. Eu quero ficar com a pele assim. Eu é. quero esse glow. Uhum. Aí eu me mostro o glow, a pessoa me mostra o glow do filtro. É, Aí, o que que eu falo? Eu vou com a minha pele pra pessoa, eu faço o máximo possível, eu cuido da minha pele, a pessoa vê um glow na minha pele. Eu falo assim, olha, isso. esse glow você consegue. Eu quero esse glow aí, tá? Vamos Tá, conversar depois. vou te chamar a fazer o Lavian, Tá bom, o laser Lavian. Mas dá pra fazer no melasma. Não é todo laser que pode ser feito no melasma, tá? Isso é tá. bom você Pode piorar, saber. né? São dois, basicamente, tem alguns, mas os mais conhecidos, o Lavian, você pode utilizar. E os lasers de picosegundos, tá? Aí tem várias marcas. Além disso, você tem que saber que pro melasma, tecnologia nenhuma vai fazer milagre. Uhum. Tem muitos pacientes que querem comprar a sessão de laser, chegam lá achar que vai sair sem o melasma. Não. O tratamento do melasma é clínico. Tratamento oral, produto, todos os dias. O procedimento estético que você vai fazer, o microagulhamento, o laser, ele vai ser um a mais. Ele vai ser Uhum. um up que você vai dar, mas não vai anular o seu cuidado diário, tá? Essa dica É, vai. é quase uma doença crônica, né? Se fosse uma Não, ela é doença, né? crônica, Ela é ela é para a vida crônica. toda, não tem É, não cura. tem cura. Não tem tratamento, mas não cura, tá bom? A próxima, eu queria saber se você tem alguma história de algum paciente que teve uma melhora da sua saúde mental após começar a se cuidar, começar a ter altos cuidados, tá bom? Que seja interessante. Você tem alguma história assim? Então, você sabe que os meus pacientes, é, Principalmente aqueles que não, é isso que eu queria pontuar, principalmente aqueles que não aceitam o envelhecimento, que acabam desenvolvendo algum transtorno, assim, eu não aceito que eu estou envelhecendo, ou eles não chegam a falar, mas você nota que tem algo relacionado a isso, que não aceita o envelhecimento, não aceita a autoimagem. Você tem algum desses pacientes que teve essa situação e teve uma melhora? eu tenho muito paciente na faixa dos 30, 35 anos, tá? Não sei Ah, por quê, mas essa é a maior parte dos ah, meus pacientes tem de 30, 35. O assunto principal não é o envelhecimento uhum, estético, é a questão de não ter casado ainda e uhum, aí ou tá casada e não conseguiu ter filho. uhum, Principalmente o não ter encontrado alguém, uhum, isso é o que mais incomoda, porque daí o tempo tá uhum, passando e tem a questão biológica, né, do engravidar. Eles não trazem muito, o meu público não traz muito a questão não, estética, né? não. Ele traz essa preocupação da vida não estar ainda do jeito que gostaria que tivesse, Uhum, resolvida profissionalmente, emocionalmente. Mas eu vou imputando na vida deles o autocuidado em ah, todos os sentidos, porque eu falo, né? Às vezes você não está feliz porque você não encontrou a pessoa da sua vida. ah. Mas você não precisa estar infeliz em todos os outros aspectos, né? É, Então, né? faz todo sentido essa frase. É, E tem gente que não consegue, acaba levando a infelicidade para daquelas todas para as tudo. outras. Eu falo que a tristeza, a gente tem que tomar cuidado, porque a tristeza, ela é um balde de tinta cinza no Uhum, nosso cérebro. E aí as coisas que eram para estar feliz, uhum, tá triste, porque você, né, despejou aquele balde da frustração. E aí é o que eu tento fazer, com que as pessoas deixem colorido o que tá colorido e o que tá cinza, tudo bem, tá cinza. uhum. A hora vai Vamos passar. trabalhar. Vamos. Porque também tem isso, Karina, eu acho que eu preciso medicar, porque eu estou infeliz, porque eu não achei a pessoa. Falando, nenhum remédio substitui o homem da Não. sua vida ou a mulher da sua vida. Você está frustrada porque você está solteira e gostaria de estar com alguém? Vamos trabalhar com isso. E tem um Né? ponto que eu queria trabalhar com você justamente nisso. Você sempre nasceu em São Paulo, morou aqui, né?
Eu cheguei aqui, eu comecei a observar algumas. Eu morei em BH, mas é diferente de morar em São Paulo, que é uma cidade, maior cidade do Brasil, assim como Sim, outras cidades no mundo, Londres, é, Nova York. Eu gostaria de saber a sua opinião, como que você lida com, com excesso de informações que tem em São Paulo? Tipo, pessoas de todos os cantos de São Paulo onde as pessoas são descartáveis. Tipo, eu tenho essa percepção, as pessoas são descartáveis tanto no relacionamento como no trabalho. Qualquer pessoa pode ocupar o seu lugar a qualquer momento. E como evitar essas comparações e ter relações duradouras aqui. Porque o que eu percebo é que é muito frágil você começar uma amizade aqui. Porque se der uma briguinha ali, pra que que eu vou ficar com essa amizade se eu já tenho 10 ali? Relacionamento. Para que que eu vou investir? Para que que eu vou me deslocar 10 quilômetros se tem 10 contatinhos no meu prédio? uhum, Entendeu? Eu falo isso porque no meu ciclo de amizade isso é muito visível, sabe? E eu tenho um relacionamento que veio de outro estado, eu namorava à distância 600 quilômetros. Então, assim, era uma dificuldade, então tem uma história. Então, essas histórias acabam fortalecendo. Se você resolve terminar, você fala, não vou terminar por conta disso. Já em São Paulo, eu vejo que as pessoas não têm muita paciência, entendeu? sim. E entra justamente no ponto desse aí. Ah, eu tô chegando nessa idade e não encontrei ninguém. Eu não sei, mas eu acredito que essas pessoas são de São Paulo, grande parte. São de São Paulo, é verdade. Então, como que você enxerga? Porque é difícil. Eu falo isso para hoje eu sou casado, mas se eu fosse iniciar um relacionamento aqui, eu não conseguiria, tá? Uhum. Eu não confiaria, eu não teria tanta paciência. A pessoa também não teria tanta paciência, porque as pessoas não têm muita paciência. Como é que você lida com esse paciente que fala, por exemplo, que não encontrou É o verdade, tá muito mais acelerado, né? muito, Contatinho, aham, Tinder, tudo, muita possibilidade, muita né? Isso possibilidade. realmente tem dificultado muito. Eu falei esses dias que morar em São Paulo é mais caótico do que a gente imagina. Uhum. Eu comparei com um abuso, com um relacionamento abusivo. É Sim, de verdade, mas porque é eu verdade. saí da minha academia e meu carro estava a 50 metros e eu fui correndo, tipo, com medo. Você tem que olhar se ninguém tá atrás, aí você senta, você já tranca a porta, aí você respira, mas você não pode respirar muito porque você já tem que sair, porque você pode ser abordada. Isso é um relacionamento abusivo. Igual, você pode ser agredida a qualquer hora. E você, se você não perceber, você acostuma a viver assim sem a crítica. O que acontece no relacionamento abusivo Uhum, também, você acostuma. Aí você pensa assim: nossa, São Paulo tá horroroso, é uma cidade uhum, estressante, corrida, com trânsito, com violência. Então, assim como você pensa num relacionamento, fala: muito, eu vou sair daqui. uhum. Vou sair daqui. Vou para onde? Aí você começa a ver todos os problemas que você vai ter de sair, porque aqui tem oportunidade É, de emprego e uhum. tudo mais, aí você fica igual um relacionamento abusivo, Sim, né? Que você fala, "Ah, se eu sair, eu não tenho dinheiro, eu não uhum. tenho onde para ir." Então, viver nisso aqui é um É relacionamento muito abusivo. abusivo, em todos os sentidos. Ainda mais, agora somando isso, é uma cidade absurdamente estressante que para quem não saiu daqui não percebe. Uhum. Quando você vai para o interior, né? Eu fui para Bonito faz um ano e meio, por aí. Outro Cheguei lá em ritmo. Bonito, às 4 da tarde, as pessoas estão sentadas do lado de fora da casa, né? O dia é Uhum. longo. E aí você fala, gente, eu vivo realmente Uma loucura, numa uma loucura. loucura. É ridículo. Morar em São Paulo é ridículo. Mais um sinal. Eu falei para um paciente meu, né? Ele falou: Ah, cara, então me fala algumas coisas que eu tenho que fazer para melhorar. Eu falei: Olha, você precisa tomar, como é deprimido, 1 hora de sol por dia. Uhum, Aí ele falou: 1 hora? Mas não eram 15 minutos? Porque ele me viu na mídia uhum, falando 15 minutos no mínimo. uhum. Eu falei, aí eu dei risada, eu falei: Olha como a gente perde noção. Hoje está sofrido para a gente pensar que você pode sair da sua casa 1 hora para tomar sol. Ou seja, Uhum. a gente vive numa gaiola, dentro do emprego, dentro da casa,
E quando alguém fala assim, olha, sai da gaiola e voa um pouquinho, que nem você falar para um passarinho, olha, você tem 1 hora para voar. 1 hora? Mas 1 hora de voo é É muito. muito. Eu quero voar só 15 minutos, é Hum. muito tempo, eu quero ficar na minha gaiola. Então a gente perdeu noção completamente do que é a vida, e eu acho que isso se estende para todos os parâmetros. Hum. Inclusive, perdemos a noção do que é um relacionamento aqui, É, né? exatamente, perdeu a noção do que era um relacionamento. Perdemos. A pessoa, ela precisa ter um pouco mais de consciência. Eu Isso. acho que é o primeiro passo, ter Tem que consciência. perceber que tá doente. E ter consciência que você tá vivendo nessa loucura, ter vivência que o relacionamento é isso. Se você Uhum, quiser, você vai ter que abrir mão, tá? uhum. Só que a maioria das pessoas Não quer abrir não, mão. não quer abrir mão. Então, ela vai ter aquele dilema e ela vai ter que decidir o que quer da vida. Eu tenho muitos amigos que eu acabo falando isso, porque é meio que óbvio, é justamente isso que você falou. A gente vive uma relação abusiva com a cidade, se você não tiver Consciência, consciência, a cidade te engole. Mas isso. também, se você souber dominar, te Aí você controlar, escolhe. você usufrui das coisas boas também, tá? Que é o que eu vim fazer em São Paulo. Eu tento sempre colocar minha cabeça num lugar que eu vim para isso. Eu tô nessa loucura, mas era o que eu queria. Eu não, de verdade, eu não consigo acreditar. Olha, vou Aham, falar uma coisa pesada, pode tá? falar. Mas pode ser. Eu sou totalmente esperançosa, mas eu não consigo mais acreditar que dá para ser muito saudável em São Paulo. É, Porque a gente está acostumando com o que não é uhum, saudável. Eu faço tudo isso, eu vou para o interior, no cavalo, eu faço isso, tomo sol, né? Eu tenho meu carro, tá blindado, uhum. enfim. Só que de verdade é ridículo eu sair da minha academia e entrar correndo no carro que tá a 10 passos de mim, É porque caro? alguém pode me atacar. Hum, E isso nunca vai ser saudável. não. Não vai. É ridículo você estar dirigindo e alguém vir na sua janela e você tomar um susto, porque C- você tem que estar em alerta. Então, Celular escondido celular sempre, escondido sempre. Então, quando você fala, né, tem benefício, mas tem muito malefício. muito Muito malefício. malefício. E se a gente não olhar para isso, a gente não vai poder exigir das autoridades que façam algum, que ninguém está fazendo nada, né? Ninguém Nada. está nem aí pra gente. Até nos bairros muito. Eu moro no Vila Olímpia, perto da Faria Lima. O meu marido já foi assaltado o celular lá. Ele estava andando na rua, super na Faria Lima, um lugar super movimentado, super segurança. Inclusive, eu acho que aumentou 3 vezes mais lá Ah, então, onde é o você tá assalto. vendo? Quando eu falei a questão também de benefícios, é mais questão profissional. Só. Só. Exato, só. Mas aí você ganha mais e gasta mais, porque Tem essa para eu também. andar com o meu carro, que tem que ser seguro, eu Você gasto gasta mais. mais e o seguro é maior e o PVA é Verdade. maior, então isso aqui é ridículo. Não, é difícil. É difícil. Eu acho que muita gente vive esse dilema. Muita. Meus amigos vivem muito esse dilema. E o conselho que eu dou é: tenha a cabeça no lugar, tá? Tenha Isso, cuidado para onde você vai. Cuidado também com os vícios, porque, como vocês tenham falado, dependendo de como você está em São Paulo, todo final de semana você quer ter uma todo. válvula de escape. Isso. E aí você E pode todo até. lugar tem, né? E todo lugar tem. Todo lugar tem. É, Seja com consumo de álcool, de drogas. Isso aqui é muito pesado, é. tá? Tenho muitos amigos. Não vai dar para abordar esse tema aqui, mas em uma outra oportunidade eu queria até abordar com você. Sobre o uso dos Como os psicotrópicos, né? vícios, e principalmente em São Paulo, como válvula de escape. Isso eu vejo aumentando assim, não só em São Paulo, mas em Los Angeles, que eu visitei, eu fiquei assustado. Tipo, no metrô, era usado um tipo de droga lá que aqui só usa milionário. Tipo, o cara no metrô, um policial do lado, o cara com um cachimbão desse tamanho, em Los Angeles, país de primeiro mundo, usando lá a droga, que eu não lembro qual que é. Enfim, não vem ao caso. Mas eu fiquei assustado. Isso era uma rotina lá. Uhum. Era muito comum. Eram umas drogas pesadas. Por quê? Depois que eu fui ver que lá nos Estados Unidos, remédio para dor, esses psicotrópicos Ah, são muito tá. liberados, entendeu? Eu Então, sei. assim, por isso que a heroína eles acabam utilizando por conta de dor. Uhum. Então, isso você vê muito na população de rua. Eu achei aquilo lá, assim, pesadíssimo, muito pesado. Mas é um outro assunto que ele é vasto demais para a gente explorar agora nesse momento. Mas eu acho que deu para ter uma noção sobre a sua opinião dessa questão Dessa na loucura, loucura de né? São Paulo. E aí, na loucura, tudo virou louco, inclusive as relações, né?
E a pergunta que eu ia fazer justamente era isso, sobre limites, excessos, tá? Você até chegou a falar sobre isso, sobre, acho que foi num podcast que você foi entrevistado, você abordou sobre até quando, acho que foi no Manual do Homem Moderno. Uhum. Isso, olha, a minha memória tá boa. Olha, O cara perguntou até quando eu posso chegar lá a fumar meu baseado. Não fumo, tá? Baseado. isso. Até quando eu posso chegar lá a fumar baseado, até quando eu sei que aquilo lá é um vício. Aham. Quando eu reconhecer que tá sendo uma coisa passageira ali, momentânea e tipo socialzinho, e Tá, quanto que é o excesso. eu vou responder uma coisa que é o verdadeiramente que eu acredito, Aham, tá? Se você pegar uma droga que você tá pondo na sua boca, tá? Pensa na maconha. E eu te pergunto, você ofereceria para o seu filho? Você ofereceria para uma criança? uhum, Se a sua resposta for não, é porque aquele negócio não é bom. Então você está fazendo uma escolha de usar uma química que não é boa. uhum, Maconha não é bom, uhum, nenhuma droga é boa, álcool não é bom, cigarro não é bom. Então é uma escolha, mas você precisa saber que não é bom. Então acho que adolescente, né, que fala assim, ah, não, maconha, tudo bem, tal, faz essa pergunta. Então tá, você fica tranquilo de pegar maconha e dar para sua irmã? Dá para ela? Não. Ué, por que não? que não. Porque então faz bem, mas não faz, né? Mas você bebe uma taça de vinho, assim? Eu É, tomo, mas eu não toma. Não gosto. gosta? Ah, tá. Eu não tenho prazer, é porque eu não Ah, tenho tá. prazer, não é por causa do Ah, álcool, mas entendi. eu não tenho prazer, mas o saquê eu tenho prazer. Ah, saquei. Então eu tomo o Entendi. saquê. Não, só para me Mas entender se você. O álcool, é, eu sei que é quando você vê na classificação lá, ele é uma das mais pesadas. Tipo, de então, toxicidade para o corpo. Até eu, hoje em dia, vou falar a minha experiência. Eu quase não bebo. Eu já bebi bastante época de graduação. Não porque eu queria, porque o contexto estava na isso. universidade. Aí você vai lá ficar como. Ah, você não bebe? Como assim? É, Eu acabei de passar 17, 18 anos de medicina. Aqui em São Paulo, muito menos, então. Você é engolido com isso, então você acaba isso. indo na onda. Então, era muita cerveja. Hoje em dia eu não bebo, mas se for para mim beber, vai ser algo, isso que você falou. Para que que você está fazendo isso? Uhum, Uma pra vez você falou, quê? para quê? Aí, assim, eu estou bebendo porque eu estou socializando, estou no jantar com amigos, eu vou me degustar. É um vinho com uma uva tal, que é uma uva que eu aprendi a gostar de ler rótulo de vinho. Então, é uma bebida que se tiver uma situação, eu vou beber, mas é porque eu vou degustar aquela uva, que é aquela uva daquele lugar, Isso. naquele momento de confraternização ou em algum momento especial, tá? Então, eu entendo como esse contexto. Hoje em dia eu levo minha vida assim. Eu sei que é tóxico, mas aquela quantidade ali é, Tá faz parte, está controlável. Tá controlável, entendeu? controlável. Às vezes fica 3, 4 meses mas é isso que eu entendo como algo como sem ser abuso, tá? Sem Uhum. ser, todo final de semana eu tenho, porque Quem tá controlando quem quem ali, tá né? falando o Você quê? tá conseguindo controlar o que você Na vai pandemia tinha tomar? muito isso. Eu te desenvolvi. Eu aprendi a tomar vinho na pandemia, porque todo final de semana eu tava tomando uma garrafa de vinho. Tá vendo? Olha como é rápido, né? Porque todo final de semana. E eu comecei a aprender de vinho, mas depois eu falei, opa, não é assim. Isso. Vamos mudar. A gente tá quase chegando no final, e aí tem um bloquinho que chama Rapidinhas na Sua Cara, Tá tá? bom. Eu vou falar uma palavra, e aí você me diz o que que vem na sua cabeça, Tá bom. tá? Autocuidado. Eu amo. Futuro. Esperança e ser o mais feliz possível. Felicidade. Dá trabalho. Rugas. Rugas, quem tem ruga tá vivo, né? Mas ao mesmo tempo vamos fazer o máximo para prevenir, porque é o que eu gosto, tá? Cada um com as suas escolhas. Eu Fazendo, previno. fazendo igual a Angélica. Se não tivesse essas rugas, eu estaria morta. Exato. Então, eu prefiro ter elas do que estar morta. Eu É, acho isso mas não fantástico. é que eu goste. É isso. A verdade é essa, não curto. Família. É o maior bem. Skincare. Skincare, nossa, eu vou lembrar, vou falar de uma marca que vai amar, que eu Aham, vou falar Mary Kay, porque eu tenho uma paixão aham. por essa empresa que foi onde eu trabalhei 10 Ai, anos, né? sério? Foi essa que você Foi tinha. essa que Ah, eu fui sim. diretora e Relacionamento. E essa eu coloquei assim porque eu vejo que você tem um relacionamento muito. Nessa loucura de São Paulo que eu te falei, eu vejo, pelas redes sociais, eu vejo que você tem um relacionamento com sua família muito bom, sim. muito saudável, vocês saem muito, vocês se divertem, vocês têm encontros no final de semana, e eu isso eu morro de inveja, sabe por quê?
Porque eu fui criado, assim, no Pará. Ele Uhum. não teve essa loucura. Então, era coisa de família, casa de vó, vai pra lá. Minha mãe mora lá ainda. Então, assim, eu não tenho isso. É muito difícil, muito difícil. Então, quando É eu uma vejo, raiz, é né? uma Uma raiz raiz. E boa. eu sinto isso. Aí, quando eu vejo esse São Paulo, eu falo, gente, existe. Ela tá conseguindo, né? Aí eu vejo você lá com o seu marido no. Ele tava No no Aras, Aras. comigo, É. todo final de semana a gente vai junto. A toda, então. Eu falei assim, nossa, olha que legal. E É. daqui a pouco ela vai pro show de. Vou no show da banda dele e à Aham, noite vou ver meus afilhados se aham. apresentando. Então, relacionamento É o eu que você. considero uma das coisas mais importantes da vida. Hum. E bons relacionamentos fazem a gente mais feliz. Sim, e você, até no início a gente tinha falado de amigos, dos contatos, faz bem para a saúde mental. No início Sim, da nossa é. conversa. Pesquisa mostra isso, né? Que Uhum. relacionamento aumenta até a longevidade. Com certeza. Pessoas que se sentem sozinhas, né? Que gosta de estar Uhum. sozinha, elas têm 10 anos a menos de vida. Nossa, que legal. Depois eu te mostro essa Sim, pesquisa. vou Aumenta te. a cardiopatia, né? Os Uhum. estados inflamatórios. Perfeito. E a outra são dicas para nossos ouvidos, tá? Que eu sei que você dá muita dica, então isso Aham. aqui foi escolhido a dedo, assim, até para eu seguir. Tá bom. Três conselhos para três conselhos para quem quer começar a cuidar da saúde mental do zero. Tá. Praticar as coisas que a gente falou hoje aqui, sabe? Então, assim, coloca como. Não precisa fazer nada perfeito, Uhum. só começa. Uhum. E eu começo o quê? Cuidado com sono, com atividade física, com alimentação, com relacionamento e com redução de uso abusivo de droga. Uhum. Começa com esses pilares. Não precisa, como eu disse, não precisa ser perfeito. Só comece, né? Segundo, eu diria, que aqui já foram Sim, 5, mas você vê que eu dou perfeito, trabalho não. para todo Não, mundo. perfeito. Segundo, se puder, faça terapia. Se Uhum. puder. Tá bom, a gente está no Brasil e muita gente não tem acesso. Use os podcasts de comportamento, de neurociência e tenta ver o que dá para aprender de lá. Meditações guiadas, Meditação. Ah, meditação entra aqui, ah, tá? Porque tá. meditação é um pilar não só de prevenção de transtorno mental, como também de redução de sintoma, Sim. né? De depressão, de ansiedade, e de prevenção de recaída Uhum. também. Então, eu amo meditação, mindfulness, eu amo. Fazer terapia se der, justamente para a hora que abrir o seu baúzinho, você conseguir olhar a sua Sim. própria vida de uma outra forma. Uhum. Mas se não der para fazer terapia, também tem muitos livros, não os de autoajuda, mas tenta pegar sempre um PhD de psicologia, de comportamento, e escolha o tema que está te fazendo mal. Então, assim, nossa, minha autoestima está muito baixa. Uhum. Então, lê alguma coisa sobre isso. Ai, meus relacionamentos estão péssimos. Vê um PhD que fala de relacionamento, Sim. né? Então, faça uma leitura direcionada ao que você precisa. Deixa eu pensar num terceiro. Aí você já falou mais de três, né? Eu falei um monte, mas eu gosto muito também, para Dormir. finalizar, dormir tá Ah, aqui, tá aí. tá aqui. Mas uma outra coisa que eu gosto muito é de tentar olhar a vida com leveza. Sim. E de novo aquela coisa que a gente falou lá no começo, parar de carregar os tijolos que você não sabe nem para quem. A gente tem um tempo muito limitado da nossa vida aqui. O máximo que a gente vai viver é entre 85 e 90 Uhum. anos. Tem quem der sorte ou azar vai para 100, depende da vida Uhum. que você leva, pode ser um azar. E aí, é muito pouco tempo, sabe, para a gente estar preocupado demais. Você já falou uma vez em algum podcast, aproveitar o momento, a trajetória. Isso, a Muita gente trajetória. esquece A gente foca no só no resultado, quer ter o resultado. sucesso, né? Às vezes não alcançou o resultado, mas a trajetória tá tão linda até lá e a pessoa não vê isso. Eu Isso. tive esse problema, já tive, hoje em dia eu aproveito muito cada momento. Como eu viajo muito, eu não valorizava ficar em casa. Sabe? Eu comecei a valorizar aqui em São Paulo, para ficar, eu quero ficar em casa, sabe? Eu comecei a valorizar quando eu fiquei viajando toda semana para cirurgia, que eu trabalho com transplante capilar, então eu fiquei viajando tipo segunda a sexta, aí quando eu chegava em casa, eu falei, eu quero ficar só em casa. Só em casa. Então, assim, aproveitar cada momento e só dar valor, às vezes, quando a gente perde. Então, aproveitar o momento, aproveitar a trajetória, não só focar na meta. Isso, e aí eu vou dar um exemplo bem, bem simples que tem a ver com a gente, Uhum. tá?
É aquele dia que você põe, assim, na sua agenda, por exemplo, no meu caso era: "Tenho que ir ao médico, né, eu vou fazer Uhum. botox, tal". Por exemplo, e outras coisas que você põe na meta, mas aquele dia pode ser muito especial. Então, a gente fez uma amizade de um Sim, botox, e foi. é sobre isso que eu falo da Sim. vida, sabe. Curtir a vida no percurso é, de repente, descobrir que tem pessoas muito legais e que você nem esperava, porque você foi lá para fazer o botox. É, hoje eu estou estreando o seu podcast, não é assim? Teve o dedinho lá que fez assim. É. Ah, não, o dedinho não, a mão mesmo. E eu digo, foi bom para você, mas foi bom para mim, a Sim, gente criou uma com amizade. certeza. E isso é o curtir a vida enquanto ela acontece, Sim, com né. certeza. Fazer o podcast também está sendo curtir esse momento para mim. Está sendo uma realização pessoal. Coisa boa. Sim, obrigado. Deixa eu ver aqui. Tá. Se a mente tivesse uma rotina de skincare, quais seriam os passos principais? Eu acho que já falou. Falei É agora. exatamente isso que Tomar sol, a dormir. gente já falou tudinho isso. Uhum. Agora isso que eu vou seguir também. E você faz muito isso, tá? 3 livros que você indicaria para quem quer mudar de vida, fazer aquela mudança de chave de cabeça. Tá. Porque nós dormimos. Uhum. Ele é técnico, mas ele vai te ajudar a fazer o pilar. Deixa eu pensar aqui. Pode pensar à vontade. Ah, eu acho que a coragem de ser imperfeito, Uhum. que é da Brené Brown, que eu acho que vai na linha do TED Talk. Que mais? Tem um livro que é muito chato para leigo, mas eu vou falar para você então. Pode. Que é a Ciência e Comportamento Humano, para Aham. você, Tá. tá? Não, Para todo mundo perfeito. não, que o pessoal vai achar chato, mas para acho que você entende muito de comportamento humano, né, mas ele fala muito dos Sim, condicionamentos, sim. tipos de condicionamento. Na faculdade a gente teve uma psicologia e psiquiatria bem pesada e teve uma vivência. É, Então né. acaba e eu gosto, querendo ou não, a gente acaba eu acabei estudando a mais do que não vou tô de longe de ser um psicólogo, mas assim, eu estudei um pouco até por conta da profissão, Uhum. tá. E vou anotar, tá, vou ler Lê, todos. apesar de que tem um novo agora, que acho que você vai gostar mais, que eu tô lembrando do autor que é o Sapolsky, e o livro chama Behave. Behave. É, porque ele é mais Aham. atualizado e ele fala muito de comportamento humano, pegando desde a parte, evolutiva. Esse, profissional, ele é neurologista e, Uhum, ao mesmo tempo, ele é biólogo. uhum, E ele é aqueles alta habilidade, uhum, né. Então ele traz muitas pesquisas sobre como que a gente se comporta do ponto de vista evolutivo, mas também muito atualizado de neurociência. aham. No Brasil ele chama Comporte-se. É uma Comporte-se. bíblia desse Você tamanho sobre o postou ele, comportamento humano. É o que postou eu tô lendo, mas recentemente. esse cara é Aham. sensacional. Tem um livro que eu não, a pergunta não é para mim, mas que eu acabei lembrando, Pontos de Inflexão. Já viu falar? Não, É do ai, eu não vou sa é um cara me deu um branco aqui, tá bom. Pontos de Inflexão. Mas fala sobre o quê? Ele é o ponto de inflexão são momentos da vida em que você é colocado em xeque. Se você não fizer aquilo, vai mudar totalmente a direção da sua vida. E lendo ele, que eu falei assim, eu falei, ou eu faço podcast ou não faço. Tipo, eu já tô com tudo pronto, por que que eu não faço? Então é justamente isso, contando a história do. Ai, como é que é? Augusto. Lembrei do nome dele. É Flávio Augusto, ele é empresário. Ele criou uma escola de inglês do zero. Ele saiu da periferia do Rio, criou uma escola de idioma do zero. E nisso, em questão de menos de 10 anos, essa escola se tornou uma das maiores do Brasil. Foi comprada por quase R$ 1 bilhão. Ele vendeu essa escola, comprou o Orlando City, um Caramba! time de futebol americano, e depois ele cresceu tanto que ele comprou de novo a escola dele. Então, ele tem vários livros de empreendedorismo, ele é da geração de valor. Então, assim, questão de empreendedorismo no Brasil, ele é um dos cabeças-chave, assim. Não tem Uhum. como você não ler um livro dele. Existem vários. Aí esse ponto de inflexão foi um dos primeiros. Vou ler, depois a gente E fala ele sobre fala, ele. ele é bem básico, leitura fácil, ele conta a história da vida dele, que aqueles momentos
que ele passou, olha, ou você faz isso ou você faz isso, teria mudado. Ou ele ficava no CLT ganhando uma fortuna, US$ 10.000, ou ele se arriscava no cheque especial para abrir uma empresa. Uhum. Tinha aqueles dois caminhos. Então, assim, esses pontos de inflexão são momentos decisivos que vão mudar toda a sua vida. Então, esse livro foi uma indicação de... Eu não lembro quem foi que me indicou, mas aí foi... Ele é bem básico, gente, bem básico mesmo. Para você vai ser super básico. Mas é gostoso, Mas para né? quem quer mudar de vida, para quem quer ter aquele start, eu acho que vale a pena, tá? Eu gosto de ler muito questão de biografia de histórias Eu inspiradoras. também Amo, adoro. amo. E no mais é isso. Muito obrigado, Muito Karine. obrigada a Eu você. amei o nosso Eu bate-papo aqui. também. Fluiu demais. A gente poderia conversar mais, mas o tempo é restrito, tá? Mas eu gostei muito da sua presença Muito aqui. obrigada. E fala um pouquinho, você tem um canal também, né? E tem um curso, vários cursos, na verdade. Tem como se inscrever Sim, pelo Instagram, né? E tem um curso que você está lançando também, né? Queria que você falasse isso. um pouquinho. Então, eu vou falar. Então, o meu perfil no Instagram é Karina. Desculpa, Karina é meu nome. Karina Pirró. Se você colocar Karina Pirró, você me acha. É Karina com C. Mas o perfil chama Terapia no Insta. Terapia underline no underline Insta. Que lá que você pode fazer sua terapia de graça comigo. Pode me mandar mensagem que eu respondo todo Hum. mundo. Eu tenho um podcast também, que é o Podcólogas, que sou eu e minha amiga, né? São psicólogas e o Podcólogas. Lá no meu Instagram, se você for no link da bio, tem alguns cursos, né? Tem um, inclusive, de meditação, Uhum. que eu tenho uma parceria com a Sociedade Vipassana de Meditação, que é uma sociedade muito séria no Brasil. Eu tenho muito orgulho de ter essa parceria com eles, que eles ensinam Uhum. mindfulness. Tem um curso sobre personalidade e em janeiro eu estou lançando um curso específico para profissional da saúde que eu entrego tudo que eu faço, como que eu fiz, desde crescer no Instagram, crescer o Uhum. consultório. Eu entreguei Ah, maravilhoso. tudo, assim. Para mim era voltado para todo público, então é para Ele é profissional. para profissional, porque eu ensino muito técnica também de atendimento, os instrumentos que eu Ah, uso e sim. tal. E aí, meu próximo curso vai ser para público geral que gosta de psicologia e quer aprender sobre o comportamento humano. Então é Perfeito, isso. muito Muito obrigado. obrigada. E você que nos segue, a gente nas redes sociais, tá? Podem seguir tanto no Instagram como no YouTube e nas plataformas digitais. E deixe seu comentário, se possível, para ajudar. Beijos.